semanas seguidas, hein? Caramba. Depois de muitas segundas-feiras a gente alternando, o pessoal já achava que a gente era o Vênus Podcast. Né? 3 seguidas já pode pedir música. Já pode pedir música, boa, já. Boa. Mas e aí, você tá bom? Tô ótimo, senhor. Como está? Bem demais. E as crianças? Tão bem. Também. Tão bem, né? Espero que estejam bem. Então, que bom, que bom. Enormes já estão, pô. Cara, tá muito acima do... Pô, tá acima da média ali, viu? Então, a barriga tá, mano, Da hora, mano. cada vez maior, bicho. Da hora, velho, da hora. Doideira, viu? Aproveita pra dormir quando você pode. 2 ainda de uma vez, Francimar. Cara, vai ver. Mas Tá louco. Eu mágico vou... isso. Mas fica tranquilo que eu vou pro plantão pra descansar. Eu fazia muito isso, cara. Falar no plantão, durmo melhor do que em casa. Olha, Com a bicho. primeira, era isso. Caramba. Às vezes eu ia feliz dar plantão, porque eu falava, hoje eu vou descansar um pouco mais. Olha, tá vendo? Artimanhas. Vai. Tá vendo? Pega a dica aí. Não é? É isso, tem que pegar as dicas com todo mundo. Bicho. Cada um vou pegando um negocinho. O povo fala assim, eu sou mãe de gêmeos, não sei o que. Eu falo, já manda as dicas já, pô. Já... Agora, pra gêmeos, eu não tenho dica pra te dar, não, cara. Infelizmente, não sei como. Mas bom demais. Ó, e hoje, hein? Que parada é essa aí, bicho? Cara, Que fazem isso. 3 anos que a gente tá esperando esse dia, cara. Eu tô pra dizer que é literalmente 3 anos. Se eu procurar a primeira mensagem que eu mandei pro Francimar aqui chamando ele, deve fazer 3 anos. Ô, cara. Se a gente procurar nossa primeira lista de convidados, Tá ele lá. tá ali entre os 5, 10 primeiros. Mas eu não sou tão difícil assim, rapaz. Que Mas o isso? cara Acho que mora, foi... mora muito longe, Mas né, graças bicho? a Deus estamos aqui hoje, né? Que bom, cara, que bom. Isso aí, Muito que legal. esperado e muito comemorado por você estar aqui com a gente, viu? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz. Pô, imagina a gente, Fazer então. esse bate-papo com vocês, até porque eu sou um cliente, assim, alguém que acompanha vocês e, como já falei, já comentei de alguns podcasts que já vi e sei que é um momento muito bacana. Não, legal demais. Eu já vou Muita começar vontade. logo apresentando o Francimar, Boa. pra gente tirar isso aqui da reta, que daí depois a gente já começa a Vou mandar apresentar história com um aqui. amigo de vocês, rapaz. Entusiasta da fisioterapia, assim como você. Ó, ficha técnica aqui do nosso convidado, ó. Ficha técnica, sacanagem. velho. Senhor Francimar Ferrari, graduado na Universidade Federal de Pernambuco, doutor em ciências pneumológicas, especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva pela Sobrafir, coordenador técnico da Pulmocardio, Reabilitação e Saúde Funcional, Hospitais Esperança Recife, Memorial Star, São Marcos e Florence, Unidade Recife. Coordenador da residência de fisioterapia e terapia intensiva do Hospital Agamenon Magalhães. Esqueceu de um detalhe. Qual? Torcedor do Timbu coroado. É o melhor. Olha o lá. melhor. Tem uma pergunta. Torcedor do Náutico já nasce aflito? Já. Já Cara, é? acho que tá na natureza, cara. Deve ser alguma coisa já que vem na genética. Tem que ser sofredor, bicho. Mas um sofredor apaixonado e tranquilo das suas aflições. Como que vocês estão esse ano? Rapaz, a gente tá subindo da Série C pra Série B, né? Voltando pra onde eu acho que ali é o nosso lugar, pelo menos. Aí. Valeu. Foi bem sofrido, alguns anos na Série C, né? Então, vamos lá. Mas a torcida é fiel, viu? Tá sempre lá. Sempre lá. Você Não costuma ir? é. Você costuma ir? Já fui muito. Esse ano mesmo eu só fui uma vez com a minha filha, que é alvirrubra doente, cara. Porque ela foi atleta mesmo? do Náutico, ela era atleta de vôlei do Náutico, né? Então ela é daquela e fui por muito incentivo dela, né? Porque pelas cobranças delas eu iria mais. Mas vou. Agora na segunda divisão vamos estar mais presentes. Boa. Eu fico surpreso como o Recife consegue concentrar 3 torcidas tão grandes. Porque assim, São Paulo já é difícil concentrar 3 torcidas grandes como é o Corinthians. Só que assim, a gente está falando de distâncias muito grandes entre elas, né? O Corinthians está lá no extremo leste, o São Paulo está na zona sul. Só que a gente está falando de uma distância muito próxima. Os estádios são bem pertinhos uns dos outros, cara. Sabe? Então, né? E, por exemplo, mesmo que estejam em divisões diferentes, é uma rivalidade muito grande que tem ali, né? absurdo. Esporte Clube Recife, o Santa Cruz. A torcida do Santinha Cara, É a assustadora. torcida do Santos eu tenho que... Porque é um time de 4ª divisão que coloca 50 mil pessoas no estádio. E sempre foi assim, né? Sempre. Eles não perdem a consistência, né? Isso é uma coisa meio do pernambucano, cara. Assim, quando perguntam qual é o teu time, eu, Náutico. Mas aqui, você torce pra quem? Ninguém. Náutico. Eu sou Náutico, cara. Não tem outro time. Tá na 3ª divisão e assim é o tricolor, né? E assim é o rubro-negro. Isso aí a gente, de fato,
São 3 porcarias, assim, do ponto de vista de entrega no momento, né? Mas o torcedor é muito convicto. Tem uma camisa do Timbu, não trouxe. Cara, eu tava Ganhei com uma de também, quase que presente. vinha com ela. Ganhei de presente. Tinha uma paciente que era de Recife. E nessas idas e vindas ela a São Paulo, toda vez que ela vinha para cá, eu fazia o acompanhamento Olha, da esse reabilitação presente dela. É uma relíquia, viu? E aí ela... Só que a minha esposa sequestrou. É. Minha esposa dorme com a camiseta do Náutico. Camisa bonita, rapaz. Isso traz bons frutos para ela. Ela acorda energizada. Pô. Mas assim, só pra gente fechar assim, o assunto Timbu, Sim. né? Sabe o que é um Timbu? Não, o que é um Timbu é timbu? um rato. Né? Pra ser mais sincero, é um gambá, É cara. um gambá, né? Animal sagrado. É o mascote, né? É o mascote do Náutico. Tem muito lá, né? Enfim. Aliás, no Brasil inteiro, né? Sim. Um animal importante para o ecossistema, né? Porque Seria o nosso saruê aqui? eu Ou não? sei É diferente, se é deve o ser. saruê, não sei. O gambá, que a gente chama de gambá brasileiro. Deve ser, porque ele tem em todo lugar. Deve ser, então. E que eu sei que te dói, né? Da Batalha dos Aflitos. Ah, não fala disso, não. Né? Porque eu assisti, eu não lembro que O jogo pior tava foi ter morado passando. no Rio Grande do Sul há algum tempo e tá escutando o gaúcho me tirando Sério? sarro o tempo inteiro. Aí é E receber os amigos gaúchos lá, e o primeiro lugar que eles falam, onde é que é os aflitos? Virou ponto turístico, né? A gente tem que levar lá. Porque assim, eu não sei que jogo tava passando no futebol paulista, que eu sou assim, tá passando o jogo, eu tô assistindo. E é daquela época que a televisão terminava um jogo, ele te conectava... Em outro, sim. Olha, vamos assistir o final do jogo. Cara, a Batalha dos Aflitos é uma coisa que pra vocês é tenebrosa, assustadora, é Halloween, assim. Até hoje eu não acredito naquilo que aconteceu. E você aí, se você nunca assistiu a Batalha dos Aflitos, tem documentário falando sobre. É uma das coisas que só o futebol proporciona. futebol. A gente Por estava isso que falando tá do conversando Palmeiras sobre isso, né? recentemente com a LDU, mas a Batalha dos Aflitos eu acho que é uma coisa... E marcou Como é que bastante. alguém pode perder um jogo ganho daquele jeito, né, cara? E acho que marcou bastante por causa disso que você falou. Porque tava todo mundo assistindo algum jogo da sua região e quando acabou, era um jogo que ficou mais tempo, todo mundo tava vendo aquilo ali acontecer, E cara. tava tendo, ao mesmo tempo, acho que era Santa Cruz e Ponte Preta. O Santa tinha, acho que ganhou da Ponte. E o Santa, para ser campeão, o Náutico precisava se classificar, né? Ou ganhar, Sim, sim. empatar com... E aí o Náutico perde aquele jogo, o Grêmio terminou sendo campeão. Com 4 jogadores a Até o menos. ciclo né? Não, vamos mudar de assunto, cara. Não, e o nome do estádio deu o nome Deu da nome história, Aflitos, né? Trouxe todo o contexto pra coisa, né? gente. Contextualizou Nem o melhor roteirista de cinema pensaria naquilo. Você sabia cara. que tem muita gente que pensa que o nome Aflitos veio por conta disso e não, já era, né? Já, sempre foi, né? Tem Nem alguma- sei tem dizer alguma por que que história? o nome é Aflitos, não sei. Deve ter, mas eu não sei. Por causa do torcedor do Náutico, velho. Só aflito. A gente incorporou isso, né, no dia a dia. Boa. Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Francimar? Lembro. Ah, é, cara? Fiquei curioso agora. Lembro, eu comecei a gostar de fisioterapia hospitalar ainda na graduação, no meio da graduação. E ali eu já comecei a buscar algumas instituições, cursos. Foi quando eu comecei a fazer alguns cursos na antiga fisiorrespiratória do Herbst, do Marcos Vinícius Herbst, Sim. do INCOR. E lembro fiz do curso de Marcos ventilação, curso de radiografia de tórax. Aí eu comecei a acompanhar um amigaço, que foi talvez o meu primeiro grande mentor na fisioterapia hospitalar. E dali ele começou a falar assim, olha, existe um Monte Olimpo, né? Existe as 12 casas, sabe? Que você tem que subir lá. Ele começou a falar sobre Marinês, Duarte, Azeredo e citou... Cara, você O vai nome colocar do no meio Francimar. dessa galera aí que eu tava falando antes do Pô, podcast, cara, que são não. ídolos, né, cara? Azeredo, então, é um deus, né, velho? O Azeredo Duarte é a última influencia- casa. Duarte. E é uma época romântica da fisioterapia que a gente ia para os eventos e a gente ficava olhando para esses caras, venerando, assim, falando, nossa, cara. Se sentia quase... Eu acho que hoje eu não tem mais isso, né? É uma geração diferente. Eu falei o quanto o Duarte me influenciou, né? Era um cara um pouco mais próximo, então eu ia em Salvador às vezes para pegar as rotinas, tanto aquela coisa de ventilação funcional. Eu acho que a questão da mobilização, ele foi um dos primeiros caras a trazer essa ideia, assim, pelo menos esse discurso, né, de mobilizar o paciente. De mobilizar de fato, né? Isso.
e trazer essa ideia de contexto funcional. Eu sei que você olha para eles numa perspectiva de quem olhava Sim. para cima, só que entenda que hoje você tá lá, cara. Ah, cara, que Pra isso. gente, você tá lá. Fico feliz. Na mesma situação. E assim, Obrigado, mas... nós estivemos espero, recentemente num evento do Conselho Regional. sim, E daquele aí, do Prefeito 3, do Prefeito né, cara? 3. Evento bacana. E aí ele tava palestrando, eu era o moderador, e aí o Darlan virou assim pra mim ali atrás dele. Você já agradeceu por viver na mesma época desses caras? O Darlan fez isso? O Darlan, cara, o Darlan é suspeito, velho. Ele é um irmão, velho. Aquele careca lá é... E que cara que ele é, né? Sensacional, cara. Foi uma mesa... Fui eu, você, o Plentes e o Darlan, não E foi? o Darlan. Veja que mesa. Foi, Foi fantástico. cara, foi. Fantástico. Me lembro. Legal, hein? E aí, a primeira vez que eu ouvi e que ouvi foi em 2011, Foi. num congresso. Na verdade, foi uma reunião logo depois da RDC 7. Houve uma reunião que o Departamento de Fisioterapia da AMIB tinha convidado aqui em São Paulo, que veio o Cofito, Me lembro desse Anvisa, evento. Me lembro. que aí veio Espiridião, Duarte, tava, França, você, Eduardo França. Meu amigo e irmão. Marta. Marta Damasceno, lembro. Pau comeu lá, fi. Eu tava na especialização, Maria Inês, eu tava na primeira fileira ali, Acho que vendo... teve alguma coisa com algum colega do Crefito 2 lá, cara. Que, Meu a coisa amigo. foi, Eu Mas olhei, aí, né? eu olhei e falei, caralho, o bagulho aqui vai... Chama o ratinho, velho. É quente, é quente. Porra, e é isso, cara. Quando eu tava na faculdade, eu lembro que tinha saudoso Orkut e tinha os fóruns de discussão lá que aparecia lá de vez em quando lá Francimar, Marcelo sério, Dourado, Duarte, essa galerinha aí. Fala, porra, mano. Sabia que ele não era bom, nada né, adepto de rede social na época, eu só escutava os alunos falar, até que um aluno chegou para mim e falou, o senhor já viu isso aqui? Tem uma, como é que chama? Comunidade? Comunidade. Tem uma comunidade que o nome era, meu nome é Francimar, e daí? Juro, cara. E metade era homem, metade era mulher, e o pessoal ficava falando isso, eu falei, pô, que legal, mano. Nunca acessei o Orkut, né? Não tinha. Doideira. Escutava, para mim ali ainda era uma realidade que... Mas é verdade isso aí. Eu tava esperando qualquer nome de comunidade menos Né? esse. Juro, cara. Meu nome é Francimar, e daí? Da hora. E aí a gente ouvia falar, assim, porque né, era uma época que a gente não conseguia ver muitas coisas, né? Era mais o que acontecia no congresso, aí você vê o nome do cara num capítulo de livro, num artigo. Aí a gente ouvia falar do que os caras estavam fazendo lá em Recife, lá, né? Você e a turma toda lá Eduardo em França, Recife, né? Dianara, Flávio Maciel. Aprontando mil e umas, como diz, né? Tem uma geração muito bacana lá, né? Que transformou a fisioterapia. Pô, tá louco? Eu quero falar sobre isso, o quanto o Recife É referência, é cara. fundamental para a fisioterapia hospitalar intensiva brasileira, cara. Tenho muito orgulho disso. Eu acho que tá vindo outra galera agora, uma outra geração também, cara, que vai... Vocês vão ver, vai fazer história. Legal. Eu fico feliz. E aí, tô eu um dia, primeira vez que eu vi Francimar, né? Tô eu um dia no Cifir de Belo Horizonte, tô ali parado ali e tal, não sei o que, vacilando sozinho lá assim, passa um cara, fala assim, apontou pra mim, não sei o que, daí eu olhei assim, era o Francimar. Pô, ele veio me cumprimentar. Falei, mano, que mundo é esse? Me lembro. Que mundo é esse que Tem o uma coisa Francimar veio errada, me né, cumprimentar? Que é isso, cara? Foi, Nossa, mano, na verdade eram falei, vocês aí. mano, né? você tá maluco, velho. Que loucura, bicho. Eu falei, não, mano, isso aqui tá errado. Era o contrário, tinha que ser o contrário. Essa história tinha que ser invertida, mano. Que é isso, que E é muito louco, tipo, conhecer ele do nada assim, ele veio comentar, Bacana, tá, eu me não sei o lembro, quê. eu me lembro desse dia. Porra, legal demais, cara. Esse evento foi muito bacana, né? Eu me lembro. Foi legal, pô. Eu lembro quando ele entrou numa live mercado ali nossa na da época frente. da Fisiointensiva. Olha aí. Que ele entrou lá numa live do YouTube, que a gente tava fez um ali, e comentário. ele fez um comentário, ô gente, parabéns aí. Porra, velho, quase tive uma parada, velho. Que é isso, cara. Não, mano, por isso que a gente fala, cara, que é tão referência quanto todos os outros pra gente, cara. Tá? Fico feliz, fico feliz. Desde de sempre ali estamos perseguindo. Vamos lá. Mas é difícil, né? Porque a gente tenta chegar, o cara dá 2 passos pra frente, mano. Ah, mas também o cara vai de prancha, velho. Que é isso. O cara vai de prancha pra fugir, velho. O cara só dá 2 remadas lá na frente. Mas, Francimar, uma das coisas que você falou assim, né? Que hoje não é uma característica comum dessas gerações de olhar para os profissionais que construíram, que participaram, que fizeram parte dessas transformações importantes, né? Para que a fisioterapia chegasse onde chegou. Que participaram de uma época ainda
turva, que não se sabia muito o que funcionava, o que não funcionava. Isso, Mas um dos objetivos do podcast é esse. É a gente trazer essa galera e a gente registrar a história desses profissionais com uma forma de, primeiro, disponibilizar para os espectadores, para que eles conheçam quem são esses profissionais que nós admiramos, que a profissão admira, mas também para homenagear esses profissionais que construíram. Então, assim, você deve ter visto assim, a gente batendo um papo com algumas pessoas, a gente vai começar a bater esse papo com você aqui agora, que é entender quem é o Francimar, os porquês do Francimar, né? E aí a gente vai construindo a sua história em cima disso. Você nasceu em Recife, Sim. Você cresceu em Recife. Conta um pouco da sua infância da e minha história, qual foi o caminho para você chegar até a fisioterapia, cara? Cara, essa história é longa. Bem, eu nasci em Recife, mas já morei em muitos lugares. Meu pai era engenheiro de obras hidráulicas, né? Então, assim, trabalhava em portos, obras de portos. Então, eu tenho irmão paraense, eu tenho irmão baiano, tenho irmão alagoano, eu já morei em Vitória do Espírito Santo, enfim, já morei em várias capitais e assim com 9 anos, 11 anos, a gente voltou para Recife e minha mãe falou, chega de estar mudando o menino de escola a cada 1 ano, 2 anos, a gente vai para uma outra duro, capital. né, cara? E aí meu pai resolveu construir uma casa lá e ele continuou nessa coisa de viajar muito e a gente ficou lá. E aí, assim, eu sou pernambucano de cultura, é o que a gente fala. Pernambucano, a gente fala que a gente não tem um estado, a gente tem um país, né? A gente é bem barrista e a cultura é muito forte, a gente... Tô aqui sabem cantar se o hino de Pernambuco. O hino, a nossa bandeira, a gente leva isso com muita... E, enfim, então, embora eu tenha essa influência de vários lugares, até o pessoal fala que você não tem muito sotaque arrastado, depende, né? Mas, assim, eu tenho uma cultura muito forte, né? Muito fixado na questão de Pernambuco. E a fisioterapia, essa história é longa, porque eu queria fazer odonto, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer na época, cara. Tanto é que eu prestei vestibular na época para a estadual, eu passei em administração, na católica, que eram as 3 únicas universidades possíveis. Eu passei em engenharia química e na federal eu passei em fisioterapia. Mas eu não sabia nem ao certo o que era ser fisioterapeuta. X, assim, aleatório. Porque a primeira opção era odontologia, né? E, cara, eu falo que Deus caminhou certo, me botou no lugar certo. E aí, a partir do 3º período, eu comecei a falar, cara, isso é muito bacana. E eu terminei o curso apaixonado por... determinado a fazer, é isso que eu quero fazer, né? E um momento ainda muito romântico da fisioterapia, mas um mercado que era interessante, embora a profissão não tinha, porque tinham poucos fisioterapeutas, né? A gente praticamente se conhecia, né? Fulano da turma tal, do ano tal, só tinha um curso de fisioterapia Que em ano Pernambuco. que era? 1995. Eu me formei no final de 95, né? Comecei a trabalhar em 96. E rapidamente eu me entrosei no mercado, né? Enfim, trabalhando já em terapia intensiva. E a minha paixão, na verdade, no início nas universidades, foi pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu falei, cara, universidade é outra coisa, né? Um choque de... mas quando me formei, já comecei a trabalhar no Hospital Jaime da Fonte na época. Até hoje a gente tem um grupo que está lá. E aí foi. No início, intensivista puro, muito influenciado na época, cara da terapia respiratória, né? Existia nessa época essa fragmentação do fisioterapeuta que ia fazer fisioterapia motora na UTI, a gente só fazia terapia respiratória. E esse caminho foi cada vez, essa paixão foi cada vez aumentando. E eu posso dizer hoje que com 30 anos eu me sinto mais entusiasta do que eu que era na época que me formei, né? Que eu acho que é isso que mantém a gente energizado, né, para estar fazendo as coisas e estar sempre buscando inovações. Como que era um pouco dessa rotina, logo que você chegou numa UTI, assim? Como que era dar um plantão? Totalmente diferente do que... Primeiro que não tinha plantão. Não tinha plantão. Não tinha RDC, nem vou falar disso, né? Chegou um pouquinho depois. Não tinha base, evidência científica para quase nada ainda, né? Mas era um profissional da moda na época, assim. O fisioterapeuta era considerado um cara que... Mas, assim, não tinha plantão, você tinha que atender o UTI e atender a unidade de internamento. A gente atendia 20 e poucos pacientes, muito mais do que o pessoal hoje. Né? E você tinha que atender, voltar para a UTI, saber que aquele paciente que você botou, de repente, num tubo INT ou numa pressão de suporte, que era algo muito
Você tinha que ir e voltar e ver como é que o paciente estava, interagir com a enfermagem, porque você não era um profissional que estava dentro, integrado na equipe multi da terapia intensiva, né? Era medicina e médico e enfermeiro, né? Então, não tinha plantão. Você não era exclusivo da terapia intensiva. Mas a gente já fazia muita... Ventilação não invasiva era algo que a gente fazia de uma forma muito rudimentar ainda, né? E Era bem a gente inicial, brigava por isso, porque muita gente resistia a fazer. Foi quando passou a deixar de ter um contexto de ser um recurso para terapia respiratória, para expansão pulmonar, e a gente passou a usar mais para pacientes com insuficiência respiratória e evitar a intubação orotraqueal. Sendo que a gente fazia isso com B de Mark 7, com máscara de ambu, de borracha, né? Usando válvula de PIP na extremidade, ou então um selo d'água, e botando um fluxo ali e olhando para o manômetro para ver se a pressão realmente estava contínua. Não é? Enfim, depois chegaram os servos, os BIRDs, né? E aí os ventiladores com pressão de suporte. Eu ainda cheguei a ver muito Bennett MA1, que é aquele que fazia, né, aquele fole, enfim. Era bem diferente do que era hoje, cara, bem diferente. Mas eu acho que isso te dá um repertório para entender hoje a tecnologia de uma forma muito mais... Eu não quero ser... Porque falar menos rasa é agressivo, né? Mas de uma forma mais aprofundada do que as pessoas entendem hoje, né? Porque você pega a molecada hoje e fala, tá, não, vou botar um CPAP. Você pergunta, o que é CPAP, cara? Eles não sabem nem definir ao certo o que é o CPAP, né? Porque é mais fácil, eu entendo. É para apertar, ligar o aparelho, apertar um botão, eu quero um CPAP de 10 e ele entrega, né? Mas eu acho que isso está deixando a profissão muito tecnicista, né, cara? Tá, sim. Me preocupa essa facilidade em se ter acesso à tecnologia sem entender de fato o que ela é e para que ela serve, cara. Imagina com inteligência artificial hoje. Imagina, eu sempre falo que o profissional de saúde hoje ele não tem mais a relação que ele tinha hoje com o seu paciente, né? Porque não existe mais aquela assimetria de informação que quem via ser atendido por você falava, você vai fazer isso aqui, vamos fazer eletro, ultrassom, vou fazer mobilizar desse jeito, eu vou colocar um EPAP, você precisa fazer uma VNI. E o paciente, tá, doutor, você está dizendo, eu vou fazer o que você... Hoje você sabe que o paciente começa pesquisando no Google, nem mais no Google, e ele termina na JAMA, né? né? Hoje ele vai para IA e, cara, é assustador o que vem de informação ali. Então, você tem que realmente pactuar com o paciente o que vai ser feito, explicar, tem muito conteúdo para... Então, é engraçado isso, porque o profissional hoje, que se forma hoje, ele, por exigência de mercado, ele precisa estar muito mais atualizado. Ele precisa ter muito mais conteúdo do que o que precisava antes, porque o acesso à informação é muito amplo. É difícil, né, entender isso. Mas eu acho que os profissionais vão ter que se adequar a isso, né, para poder vender, né, dar propósito ao seu plano terapêutico, à sua proposta terapêutica, diferente do que era antes. Eu diria que era até mais fácil fazer isso antes, né? A gente discutiu muito isso nesse final de semana no SNA. O Darlan me deu um compromisso de falar neuromúsculo, né, da UTI, a reabilitação, a recuperação funcional, e eu fiquei interpretando o que ele queria com isso e fui buscar alguma coisa do que a IA, por exemplo, pode impactar na atuação do fisioterapeuta na terapia intensiva. E uma coisa é fato, eu sei que vocês fazem muito essas provocações, né? Quando o fisioterapeuta é chamado para aspirar, ou é chamado para mexer. Eu acho que o fisioterapeuta do presente, né, e nem do futuro, ele tem que ser muito mais preditivo do que reativo. Ele não tem que esperar que alguém demande ou que o paciente manifeste algo clínico funcional que diga que ele precisa de fisioterapia. Ele precisa entender que aquele paciente está sob um risco de deterioração respiratória, um risco de declínio funcional. Tem marcadores para identificar esse risco, objetivos e agir antes, prevenindo que aquilo aconteça, né? Esse é o caminho. E eu acho que as tecnologias favorecem isso. Um ventilador hoje que te dá todos os gráficos, que te dá todas as... que você pode monitorar trabalho respiratório, citar norma assistência, com hiperassistência, né? É para você usar aquilo a seu favor, né? E para que você seja mais
eficiente no seu recurso, né? Então, a mesma coisa, tem um RIQEL, tem equipamentos de suporte neuromuscular avançado, te permite que você possa ser mais eficiente e use isso para atender o paciente de forma mais efetiva e mais eficiente, e usando esse recurso. O que eu percebo dessa molecada nova é que muitas vezes eles não sabem nem interpretar aquilo que eles estão vendo no gráfico do ventilador, né? É uma provocação apenas. Você falou de tecnologia, você falou, por exemplo, do CPAP. Tem gente hoje, cara, que não é nem que nunca usou, nunca ouviu falar de um gerador de fluxo, por exemplo. Isso. Em termos de tecnologia, pô, a gente tem coisas muito melhores, mais seguras e tal. Só que você usar um gerador de fluxo, você entende exatamente o que é um CPAP. Depois de usar uma vez, você sabe descrever. Tipo, mais importante do que falar, tá no CPAP, você sabe descrever. Se o cara não conhecer, você explica para ele. Eu sinto que... Assumiram os geradores de fluxo, né? Até aqueles de... O que é uma pena, né? É uma pena. Porque gerador de fluxo é um caminho sem volta. Você usou uma vez, você quer usar sempre. É barato, né, cara? Lá no Eu acho que é hospital, por conta disso, a né? gente usa, até hoje, a gente usa bastante, mas até assim. Principalmente quando é terapia. Sem Quando dúvida. não é para insuficiência respiratória. Então, usa-se muito. Perfeito. E, Acho que é mais pelo muito ruído, legal. cara. O ruído que tem uma incomoda. custo-efetividade é o barulho, né? Mas hoje, as válvulas que tem hoje nem fazem barulho. É. Às vezes é até ruim, porque você tem que... Porque antes era assim, né? Você sabia lá do leito 1, se o leito 10 tirou a máscara. Agora você tem que chegar lá pertinho do leito 10. Porque não faz mais tanto ruído, cara. Barulho por barulho. O KNAF, por exemplo, com a tecnologia, o que os pacientes se queixam muito é que aquele barulho no ouvido, pé do ouvido, como a gente fala do paciente, do fluxo incomoda, passando. cara. Né? E a gente pensa que só tem conforto em relação à VNI, né? Agora, uma coisa que você falou que me incomoda um pouco na nossa FIS hoje é isso, de ser mais reativo e menos preditivo. Sim. Você pega, por exemplo, a nutrição. Pô, os caras fazem uma triagem, todo mundo que interna, eles entram no quarto do paciente fazer uma triagem nutricional. Para saber o que aquele paciente precisa da nutrição. Ele só precisa de um cardápio? Tá tudo bem. Agora não, ele precisa de uma terapia nutricional? Então a gente vai entrar. Então eu sei se o cara se ele já entrou desnutrido, ou se ele tem risco de desnutrição, ou se não tem risco nenhum, se ele tem risco de sarcopenia. Então, assim, é um trabalho muito além do que só reagir àquele problema. Isso. Então, assim, o paciente está com perda de força. Então, pô, tô sendo reativo, né? Então, como que a gente previne ou como que a gente classifica esse paciente como risco de perda de força e a gente vai agir de maneira diferente? A gente ainda não tem essas triagens, sabe? Que tem provocado muito. O pior é que a gente tem modelos na literatura que a gente pode aplicar. O que a gente não tem feito é aplicar isso. Deixa eu dar um exemplo que hoje eu fiquei muito feliz. Eu estava visitando o Hospital de Guarulhos, lá da rede, conversando com a Edna e com a Juliana. Nós fizemos um trabalho que eu acho que quando a gente aumentar o N agora, vai passar de 3 mil doentes. A gente fez até março do ano passado. Em um hospital só, tá? Da rede. Que o memorial está lá. A gente só fez uma triagem de todo paciente que é admitido, gente de gripe, teste sentar e levantar ou teste de velocidade de marcha. Nos pacientes que têm um critério IMS maior do que 7. E aí, muitas vezes, esse é aquele paciente que está ali, que o pessoal usa o famoso, esse é o 60-10. 60-10 é o MRC de 60, o IMS de 10 e que, vamos caminhar com ele. Né? 40% desses pacientes tinham marcadores de sarcopenia funcional. Caramba! 26% deles tinham fragilidade na escala clínica de fragilidade. Eles nem sabiam que tinham isso, cara. Então, olha, esse paciente já entra com um prognóstico totalmente reservado. Se ele tiver... Ele não tem reserva para se tiver um agravo maior durante a jornada dele na terapia intensiva, ele vai ser um paciente que vai ser muito mais difícil reabilitar e resgatar. Então, assim, quando a Juliana falou que tem feito isso também, que ela achou o mesmo percentual, eu falei, veja, então, cara, isso não é um achado de lá. A gente começou a comparar em outros hospitais, o achado é semelhante. Então, veja, me parece que epidemiologicamente, se a gente ampliar isso, não vai ser muito distante disso, né? A gente tem muitos pacientes que já entram na UTI com sarcopenia e com marcadores de fragilidade muito considerados. E eles nem sabem que tem desfiladeiro, né? Na hora que entra ali. E aí quando a gente fala daquela coisa preditiva, né? Será que esse paciente já não precisa ali, para a equipe multi como um todo, uma adequação nutricional adequada, um treino mais assertiva, focar num treino de fortalecimento, não só caminhado, aquele treino sem uma periodização, um planejamento adequado. Porque é o perfil, só para finalizar esse conceito, assim, em alguns hospitais lá a gente tem visto um perfil que
a taxa de exposição à ventilação mecânica não passa de 4%, 5%, 8%, nunca passa de 10%. Então, os pacientes não estão mais expostos, a não ser o surto que foi a pandemia, Claro. à ventilação mecânica, sobretudo em hospitais privados, como eram antes. Survive sepsis, VNI, enfim, um bocado de coisa tem servido para evitar que muitos pacientes... E também pacientes que entram na UTI com menor complexidade. Isso é um fato hoje, né? Então, o olhar tem que ser diferente. Cada vez mais a reabilitação ela é mais necessária enquanto o paciente está na UTI. E a gente ter essa identificação dos pacientes que são respondedores e que precisam de... Inclusive, no pós-alto, precisam continuar da reabilitação. Eles não sabiam que tinham sarcopenia. É engraçado, só para finalizar isso, às vezes a gente tem que ver muito como se comunica com o paciente. Tem um paciente lá que a colega falou, não, porque ele tem sarcopenia. A filha da paciente ficou apavorada. Então, quando o médico assistente chegou, passou um doutor aqui, uma doutora, e disse que meu pai está com câncer. Eu, que câncer? Uma tal de sarcoma aí, ou sarcopenia. E, veja, e foi um caos, né? A gente tem que explicar e tal, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse paciente que tem sarcopenia, qual remédio? Exercício, fisioterapia e nutrição, cara. E o paciente precisa disso quando sair da terapia intensiva. E você vê como as coisas estão linkadas. A gente tem 2 grandes Você estudos. Você é entusiasta desse tema, né? Sim. Não, a gente tem 2 grandes estudos, são os inquéritos brasileiros de desnutrição hospitalar, que foi feito e depois de 20 anos foi repetido. E o resultado foi o mesmo. 50% dos pacientes internados têm desnutrição. Olha aí. 50%. Então, assim, dentro da nutrição, isso é tratado como uma epidemia. E porque a maioria dos pacientes internados estão desnutridos. 40%, 50% é muito grande, cara. E isso leva ao quê? Perda de músculo, fraqueza, maior risco de infecção. Isso, claro. Tipo, entendeu? Então, Agora é bom correlacionar totalmente esse resultado com o de vocês. Pois é, a gente vai ver isso. Porque a gente já viu o seguinte, os pacientes com sarcopenia e fragilidade... Eu não vou lembrar agora, mas posso até ver aqui. Quando você tinha as duas coisas associadas em geral aconteciam... O prognóstico era muito pior, a mortalidade era maior, os pacientes saíam com desfecho funcional pior, o tempo de internamento era maior. Né? E aí, a gente entendendo isso, a gente pode usar medidas já durante a UTI, entendendo que perfilizar os pacientes que precisam de uma abordagem e, sobretudo, educar. Né? Foi o que a gente discutiu, não sei se você estava naquela mesa lá. Achei fantástico aquilo. Acho que os eventos têm que começar a fazer isso. Ao invés de slide, bota os caras e conversa. Joga a bomba ali e deixa os caras conversarem. Disso, né? Pois foi muito legal. Você estava, né? Não estava? Foi muito bacana, né, Augusto? E aí, assim, a gente tem, então, um dado que justifica a presença da fisioterapia dentro de uma nova realidade, né? Porque eu já ouvi gestor falando, poxa, mas por que você está com tantos fisioterapeutas? Como é que você justifica esse headcount se a gente não tem tantos pacientes em ventilação mecânica? Eu falei, a gente tem 40% dos pacientes com sarcopenia, 26% dos pacientes são frágeis. Quando bota os pré-frágeis, isso sobe para quase 40%. Sim. E esses pacientes estão andando... 80% desses pacientes andam. 80% deles andam. Eventos de queda em 36 mil eventos de deambulação assistida ao longo de 2 anos. Nenhum evento de queda. Isso são os marcadores que valorizam a gente, né? Claro. Enfim, então a gente tem que começar a ter esse olhar. Não que a gente não tenha que estar preparado para aquele paciente grave que usou ECMO, que vai usar a ventilação mecânica, que vai precisar pronar, que vai precisar... Mas e aí que vai precisar de suporte neuromuscular avançado, isso. Aí, trazendo para esse paciente, por exemplo, fazer uma medida de eletrodiagnóstico precoce te diz que esse paciente já está com disfunção neuromuscular. Mais uma vez, você está sendo preditivo. Você não vai esperar que o paciente... tem uma evidência de fraqueza muscular adquirida na UTI, que aí você já vai ter que reabilitar. Quando você faz, esse é um paciente grave, que está sedado, que ele é inábil para fazer uma contração muscular voluntária, mas você pode, através do TEDS, né, do eletrodiagnóstico por estímulo de superfície, identificar que, poxa, já tem uma disfunção neuromuscular que eu preciso assertivamente dosar a eletroestimulação para manter o tecido neuromuscular, para quando ele acordar, esse paciente possa progredir nos steps de mobilização. Mais uma vez, é uma ação preditiva. A gente tem que pensar dessa forma, né? Da mesma forma, a ultrassonografia pode nos dizer precocemente que esse paciente está perdendo massa muscular, né? A morfologia está te dando informação de que esse paciente está evoluindo para um quadro de fraqueza muscular. Então é isso. O fisioterapeuta não pode ficar mais naquela de esperar com
gasometria ali e ficar, olha, eu vou corrigir a calose, que você precisa corrigir, eu vou corrigir a hipoxemia, mexe, a gente chama lá de pitoco, né? Pitoco de ventilador e tendo uma ação que é muito mais reativa a, muitas vezes, a demandas que são geradas por outros profissionais, né? Nem ele percebe o que está acontecendo, né? Eu acho que essa característica muito mais de apagar fogo Sim. e não se antecipar à fogueira é uma característica de como a gente foi construído dentro dos serviços, né? Por exemplo, hoje você mesmo falou aqui que as diretorias querem justificar nossa presença baseada em número de pacientes e ventilação mecânica. Muitas Ou vezes. seja, não entendem a real função de um fisioterapeuta, né? Mas quando você fala sobre o 60-10, aquela galera que tá bem, onde o fisioterapeuta chega e dá aquela benzida, vamos falar, né? Dá aquela benzida, vamos dar uma volta, beleza, deambulei, A gente não tem o hábito de avaliar o nosso paciente. A gente já falou isso aqui 1 milhão de vezes. A nutrologia tem muito esse hábito de avaliar o paciente. A fono é muito mais acionada para avaliar e dar um parecer de avaliação. E às vezes até dizer só gerenciamento, esse paciente não precisa de... Não. E a gente não, a gente é acionado para intervir. Então, culturalmente, o nosso acionamento ele é intervencionista. Tem A que nossa mudar o profissão, mindset, cara. ela foi construída nisso. Hoje, nós temos um número mínimo de atendimentos que é esperado pela instituição num período de 6 horas, que é a intervenção. Se você não fez nada, o colega, próprio fisioterapeuta, vira e fala assim, mas você não fez nada? Não existe essa construção de se entender exatamente o que o paciente precisa. E aí, quando você me traz que vocês estão fazendo ali um hand grip, vocês estão fazendo uma avaliação mais específica... Não, o porta-físio. Porta-físio, avaliei, identifiquei, eu tenho um panorama específico, eu consigo criterizar quem é o meu paciente, eu consigo criar métricas de equipe, de atendimentos, de tecnologia. É um universo muito maior do que o que a gente vive, cara. Essa é a base da saúde baseada em valor, né? Sim. Você traz pertinência ao que você vai fazer, né? E aí você vai ser muito mais assertivo, você vai alocar o recurso de uma forma muito mais adequada, você não vai fazer mais do que o paciente precisa, mas não vai deixar de abordar algo que, se você não avaliar, você não vai perceber que o paciente tem. Sim. Você tem que olhar mais profundo, né? Então, a gente tem discutido muito isso com o nosso time, de que a gente precisa mudar o olhar da fisioterapia em relação à nossa ação aqui. E primeiro a gente precisa se mudar para depois fazer os outros colegas entenderem. Estava discutindo isso hoje com a colega, a gente criou um script ali da participação do fisioterapeuta, né, na visita multi, porque me incomodava quando chegava lá e falava, não, o paciente está bem, não tem queixa respiratória, está direitinho e tal. Saturando 95. Do ponto de vista motor, está deambulando, está... Falei, cara, usa a nomenclatura. Esse é um paciente que chegou, que você avaliou, ele é frágil, ele tem sarcopenia, porém... consegue deambular com assistência assim, né? Não tem uma função, não tem queixa respiratória, mas muitas vezes quando você bota ele sob um esforço, ele apresentou a dispneia de esforço, então ele tem uma disfunção respiratória. Uma coisa que a gente quer incorporar agora é a medida em todos os pacientes com KH2, tanto da PI máxima quanto de um teste de endurance respiratória, porque esse é outro detalhe. Avaliar força muscular numa medida estática e isolada é uma coisa. O cara pode ter uma PI boa. A maioria das vezes não tem esses pacientes frágeis, né? Mas quando você submete ele a uma sobrecarga, um teste de carga limite incremental, você vê que a reserva musculoventilatória dele é mínima. É o que a gente vê nas pré-habilitações de cirurgia, né? Sim. Você fala, hoje eu não tenho dúvida que PI máximo é importante, mas o mais importante é o teste de carga limite incremental, porque eu vejo como o músculo performa quando ele é sobrecarregado, cara. Ele perde potência, ele perde eficiência rápido. Você sabe que esse paciente, se tiver uma sobrecarga e ele vai ter uma diminuição da reserva dele, ele não tolera muito tempo. Então, é um paciente que vai dar trabalho no pós-operatório. Essa é mais uma ação da gente identificar o paciente que tem baixa reserva musculoventilatória e que talvez você vai ter que fazer estratégias para otimizar isso aí, né? Você fez lembrar do IRF, cara. O IRF é bacana, né? Nossa, que eu fazia... mas eu acho o IRF pouco específico. eu também acho, mas você fez eu lembrar...
como é que o músculo se comporta antes e após uma sobrecarga, né? Sendo que com uma tecnologia como essa, o Carga 2, ele te dá a ideia de como o músculo vai se comportando ao longo da sobrecarga, né? Ele vai perdendo potência, depois ele vai perdendo, não consegue mais gerar volume, então ele já começa a perder eficiência e ele não tolera trabalhar a nível de uma carga mais... Até para prescrever o exercício de uma forma mais assertiva. Então, eu acho que a gente tem que dar outro significado para a fisioterapia na UTI. Volto a dizer, porque me preocupa muito isso, né? De segmentar. Tem que esquecer ventilação. De maneira alguma. Faz parte do processo. A mobilização, o primeiro passo da mobilização é uma ventilação eficiente, né? Ventilar com estratégia protetora de forma quase obsessiva, né? Tomar as medidas de prevenção de PAV, né? Estratégias para... Mas não esquecer de já trabalhar músculo, tanto respiratório quanto periférico naquele momento. E logo que esse paciente estabiliza, progredir nos steps de mobilização, suspender sedação, que isso foi um questionamento. Né? Vocês gostam de eletro? Sim, mas eletro no momento certo. Na hora que eu acho que o paciente já está estável, está... Cara, a ideia é suspender sedação, bota esse paciente sentado, beira-leito, se conecta com ele, ativa o sistema reticular ascendente e tenta logo sedestação, ortostase logo que possível, massa estática, deambular e progredir. Porque isso é o que faz, né? O paciente... Agora você vê as dificuldades, né? Como elas vão se somando, né? Como que eu trabalho de uma maneira triando, proativa, com uma equipe reduzida? Porque eu não tenho condição de entrar em todos os quartos. Então, por isso que a gente é reativo. Porque o médico chama para eu ver o paciente lá da enfermaria. Porque eu não tive condição de entrar em cada um dos quartos quando o cara chegou e avaliar. Que é o que a nutrição faz hoje. Não, óbvio que não são todos os hospitais ainda, mas eles estão pegando 100% das internações, em 6, 12 horas, eles fazem uma triagem. Tem um LSA então, ali eles sabem. Aí, o que eu estou dando de dica para os caras? Cola na nutrição. Porque se a sua nutrição entra em todos os quartos e ela fez um risco nutricional, se o seu paciente tem risco de desnutrição, ele tem indicação de fisioterapia. Se o seu paciente já está desnutrido, ele tem indicação de fisioterapia. Então, é quase como se fosse um alerta automático. A nutrição botou lá no sistema risco de desnutrição ou desnutrição, automaticamente ele precisa de uma avaliação da fisioterapia. Porque eu, com certeza, tenho como ajudar esse paciente. Cara, mas é o porta-físio, cara. É o fisioterapeuta chegar no paciente que acabou de ser admitido, e aqui a gente está aí na lenha, né? Outros métodos de avaliação. Mas, por exemplo, no hospital que a minha esposa trabalhava, eles faziam time open goal. Eles utilizavam o equilíbrio dinâmico como um critério. O TUG é top, né? E era o TUG, você vê verticalização e você vê velocidade de marcha, né? O importante é você fazer alguma triagem, para você ter algum critério para eu saber se eu vou atender ou não. Porque não pode ficar com a sorte. Então, a gente está falando a mesma coisa. É isso que a gente tem dito lá. Que cara, a gente tem... Até para você não tá atendendo um paciente que não precisa. Exato. E que só vai precisar de um gerenciamento uma vez ao dia ali. E pronto, você vai monitorar, educar, que a gente educa pouco, né? Orienta o que o paciente precisa fazer e gastar energia com aqueles que precisam. Então, você precisa fazer isso, ter essa avaliação inicial que a gente considera parâmetros de força, mobilidade e independência funcional. E aí, na independência funcional, a gente avalia a cognição também, né? Que é um marcador. E aí, assim, você falou da nutrição, impossível trabalhar sem nutrição. A gente está construindo nesse outro hospital essa parceria, mas nos outros já existe, né? Assim, por exemplo, quem faz o SAC-F é a nutrição. Sim. Então, ela já dá uma ideia de, o SAC-F está tal. E já vem a fisioterapia, faz o hand grip e avalia performance, ou com o teste sentar e levantar, ou com o velocidade de marcha. Eu acho o TUG perfeito, mas a gente ficou com um certo receio do TUG para risco de queda e tal. Sim. Eu tenho medo. Não é? Eu prefiro velocidade de marcha por isso, acho mais seguro. Isso, é mais... e aumenta a adesão, né? Porque a gente monitora isso como um indicador. Então, sentar e levantar, cara, botou o paciente sentado na beira da cama ali, já está ali, agora vamos lá, estou aqui contigo, vou contar 5 repetições. O que custa isso? Nada, né? E aí você vê, deu abaixo de 15, né? Cheque. De gripe está baixo. Se eu tenho esses dois marcadores, eu já tenho um que a gente chama de sarcopenia funcional, não precisa nem de bioimpedançiometria ou DEXA, algo do tipo. Né? Embora eu acho que a gente tem que incorporar isso aí também, junto com a nutrição. Isso. E aí já é sarcopenia grave, né? Que a gente vai ver. Enfim, então, a gente já trabalha com nutrição junto, inclusive na questão da ecografia. Né? Tem tanto nutricionistas quanto fisioterapeutas capacitados tecnicamente para fazer uma coisa que é protocolar. Não tem muita dificuldade. O cara tem que chegar lá, medir base superior da patela,
Cristilia cântaro superior, bota ali 2/3 para aqui. O preset do ultrassom já está pronto, o cara só bota ali, faz a medida, anota, acabou. E aí, se é o nutricionista, se é o fisioterapeuta, isso tem que ir para um lugar só e a gente acompanhar isso. A gente, em geral, a gente faz de 5 em 5 dias, a gente repete essa medida e vê o que, é que vai ter que ser feito de adequação nutricional e de suporte neuromuscular. Quando eu falo suporte neuromuscular, não entendo apenas a eletroestimulação, né? Sim. Qualquer tipo de treinamento muscular. Mas a ideia que a gente tem de suporte é que o suporte é... Enquanto o paciente está grave, que ele está recebendo suporte de vida, quem está olhando para o tecido neuromuscular? Gosto muito de citar o meu amigo Paulo, que eu chamo Paulo Gênio, né? De que ele fala, quem que olha para o músculo? Né? Está lá fazendo suporte dialítico, suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, suporte... E o tecido muscular, enquanto o paciente não acorda, vocês sabem disso melhor do que ninguém, quando a gente pega umas meta-análises aí de estudos de mobilização precoce, que já mostram aí uma custo-efetividade absurda, 14% do tempo que o paciente em VM está ali, ele está recebendo algum tipo de exercício ativo. E aí, o que te sobra? Mobilizar passivamente? Eu defendo. Eu sei que eu defendo para manter. Eu acho que é importante, sim. Mas, assim, não é mais importante do que eletro, do que alguma coisa que gere uma contração muscular ativa. Não, então, você tem que gerar alguma coisa ali. Então, a eletro vem nesse momento como algo para manter o tecido neuromuscular. E aí tem os trabalhos da Débora Campos, né, que a gente tem que agradecer, né? 2 trials, eu não me lembro o ano. Um é de 2023. E agora, 2025, ela fez outro. De longo prazo. O follow-up, né, que ela usou de 6 meses, né? 6 meses. 6 meses. E que viu que, poxa, um programa de mobilização precoce que usa eletro, você consegue força, mobilidade e função física, tanto na hora do despertar, quanto na hora da alta da UTI, quanto na hora da alta hospitalar, melhor do que quem faz só apenas mobilização. E ela acompanhou agora, 6 meses depois, os pacientes têm marcadores de função física, inclusive de gripe, né? E de massa muscular e de qualidade de vida melhor quem fez eletro lá associado à mobilização do que quem fez só mobilização. Embora, para mim, isso sempre foi uma coisa que não pode ser dissociada. A eletro está dentro do protocolo de mobilização, tem que estar dentro. Né? Me assusta as operadoras não olharem para isso ainda. Elas olham, mas assim, eu acho que é muito mais culpa nossa. Porque na hora que todo mundo começasse a usar e fazer isso... Porque a eletro está dentro do rol de procedimentos, né? Ela é um dos poucos procedimentos que está dentro do rol de procedimentos. Mas a Brange, eu não sei se eu posso falar isso, mas já foi, fez uma estratégia quando percebeu que o fisioterapeuta... E eu posso assim, falar que foi muito bacana e eu posso me orgulhar que eu fiz parte desse time. A gente conseguiu colocar ali a eletroestimulação no rol. Ela imediatamente colocou uma diretriz de utilização, né? Limitando, e que dá uma perspectiva de a eletroestimulação apenas para eletroanalgesia. Então, as operadoras se limitam muito a isso, a falar, isso é para TENS. Diz que isso é do médico da dor, ou diz que só cardiologista. Eles usam os principais, um monte de argumentos. Mas, cara, a gente já teve uma época que a gente tinha UTI que a gente faturava mais com a eletroestimulação do que com os poucos convênios que pagavam. Porque o ticket médio da eletro era próximo de R$100. Né? Então, a gente faturava mais. Sendo que estava cada vez mais difícil, porque as operadoras limitam mesmo e elas batem naquele grupo que é mais fraco, né? Mas hoje a gente tem base epidemiológica para defender não só eletro, como mobilização. Esse estudo da Critical Care que traz essa relação de custo-efetividade, a gente diminui 2,5 dias o tempo de internamento hospitalar, 1,5. Cara, isso em termos de resultados econômicos financeiros. Aí quando vocês falam aquele histórico antigo, como era antigamente, a gente não tinha respaldo nenhum na literatura, amigo. A gente olhava para a documentação e falava, não tem nada que justifique, como a Cat Stiller fez em 2000, a presença do fisioterapeuta na UTI, porque não tem base de evidência para nada. E eu gosto muito dessa frase que eu vi uma vez num evento, né, que foi até o Fabrício Fontoura que me mostrou, de uma palestra que a professora Raquel, da Universidade Federal de Minas Gerais, ia dar no evento lá, que estava acontecendo em Gramado. Fazia pouco tempo que eu tinha voltado do Rio Grande do Sul. Ele falou, cara, eu queria que você visse essa palestra. Eu falei, só pelo tema eu já fiquei doido aqui, cara, pensando. Que era assim... Era alguma coisa sobre reputação cardíaca e tinha assim, as evidências estão aí.
Onde estão os pacientes? Hã? Porque a gente pega a Caraca, reabilitação velho. cardiovascular, cara, tá lá na diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular. Provocação incrível, Incrível, pô. né? Porque nível de evidência A, recomendação 1, né? Assim, é o contrário, enfim. Para tudo, para ICC, para pós-cirurgia cardíaca, para DAC, para hipertensão arterial. Quantos ICCs saem, quantos pacientes com DAC, angioplastado, revascularizado, saem dos hospitais por dia? Onde eles vão? Hã? Não chega na gente, né, cara? Não chega. Eu acho que a gente é que tem que mostrar esse valor, né? Agora tem um problema nisso aí que, para muita gente, o exercício é um remédio amargo, bicho. E Sim. nem todo mundo tá disposto a tomar esse remédio amargo, cara. Isso é um problema O que foi também que eu que a te gente fiz, precisa cara, que você tá vencer. falando mal de mim, assim, velho? Não, porque cara, porque quando eu te falo assim, ó, Eu zerei o Splan lá, velho. ô, Francimar, você vai... Há controvérsias, eu quero ver isso. Eu não vi o vídeo, né? Não vi o vídeo. Tem que mostrar a evidência. Quando eu te falo assim, ó, você tá indo de alta hoje, Francimar, é o seguinte, você vai tomar esse remedinho aqui, ó, É o que eles querem. duas vezes por dia. Agora, quando eu te falo, você tá indo de alta e a partir de amanhã você tem que fazer exercício todo dia. Cara, não é fácil. Tem Não que é mudar fácil. a cultura. Assim, ó, pelo paciente, que Eu sei disso. nem todo mundo gosta de estar ativo, e não é fácil porque nem todo mundo pode estar ativo. Pô, a gente não pode esquecer que muita gente não tem tempo, literalmente, para se exercitar. Mas e aí, eu não cara, concordo com isso, não. Desculpa não, aí. viu? olha para a população geral do Brasil, não pra gente. Não, eu sei. O cara que tem 2 horas de transporte, trabalha Entendi, 8 horas por entendi. dia. E aí Aí precisa de um trabalho social mesmo. Isso, inclusive as então. empresas, né? tem que ter um trabalho que proporcione para ele a Preventivo, oportunidade. Sem falar que ele mora numa região que ele sai e tá escuro, ele chega tá escuro e não tem segurança nenhuma no bairro dele, ele não consegue sair de casa pra... Mas posso fazer uma provocação? Deve. Eu no hospital sou conhecido, os fisioterapeutas às vezes fogem, quando eu passo na UTI e falo, vamos ali comigo. Aí eles falam, professor, vai na frente que eu vou aqui. Ele sabe que eu vou de escada, cara. Ele sabe que eu vou de escada e eu vou falar, bora comigo, não vai de escada. Não vou pegar elevador nenhum. E o cara subo 8 andares, 7 andares, desço, eu faço isso. E ao longo do dia, esse reloginho me mostra que eu andei 12 mil passos e eu sentei, levantei não sei quantas vezes. Esse e outros, né? Que eu sou ficcionado por smartwatches, né? Enfim, e só isso te dá ao longo do dia, Isso. te mantém fisicamente ativo. E assim, o exercício físico, ele é complementar. Se a gente mudar os hábitos para o indivíduo, pelo menos, ele combater atitudes sedentárias, e aí entra o papel do fisioterapeuta como educador, que a gente pensa muito, mais uma vez, na intervenção. Vem para cá para eu fazer exercício com você. O quanto a gente está educando o paciente para entender ele comprar a coisa do exercício. Eu sei que eu sou enviesado, eu sou viciado em exercício, cara. Eu sou um cara que, quando eu sinto falta no dia, me faz mal não fazer. E eu coloco... Igualzinho eu, velho. Coloco desafios para a vida para dizer assim, cara, para eu vencer esse desafio eu tenho que estar muito preparado, senão eu não vou conseguir. Então, mas eu sei que nem todo mundo é assim e eu posso dizer que eu sou um cara que tem uma jornada de trabalho de 12 horas, né? E assim, eu tento arranjar ali meia hora, ou vamos lá, pelo menos 30 minutos 3 vezes ao dia. Claro que não vai ser 30, porque tem um deslocamento, tem alguma coisa, para você... Mas passa por esse apostar processo de em você. educação, que é o primeiro. Aí a gente tem que fazer isso. Que tem que ter, porque eu preciso educar o cara que, por exemplo, se ele subir a escada, pô, já ajudou. Se ele for andando, já ajudou. Assim, tudo conta, entendeu? A gente tem que fazer isso. E esse processo também não é fácil, porque além de eu falar, o cara tem que levar isso pra vida. E quando o médico não ajuda, né? Muitas vezes. Nada contra o médico, assim, ele não prescreve, ele não indica a reabilitação. Mas fala que não pode fazer nada. Muitas vezes até fala, vai dar uma caminhada e olhe lá, toma cuidado. E, assim, eu gostei muito de um comentário do Fabrício, que eu achei aquilo fantástico. Eu peguei aquilo pra mim e falei, cara... E no final eu falei, você tem noção do que você falou, cara? Falei, meu amigo, você abriu a cabeça ali, porque você me disse... Ele falou aquela provocação da IA, né? Que hoje um paciente, quando ele está... Eu estou com epicondilite, eu estou com uma dor, não sei o quê. Qual a primeira coisa que você faz? Você vai lá no chat, né? E se a pessoa tiver um chat push, né? Olha, eu estou com isso aqui, qual seria o tratamento? E você viu que o Juliano falou, né? Eu me surpreendi quando eu perguntei algumas coisas, que o chat trouxe um plano terapêutico
né? E eu estou falando agora com o Fabrício Fontoura, um cara que para mim é referência. Ele disse, Fran, eu fico impressionado, cara, porque eles propõem um plano terapêutico, fisioterapêutico, que eu não pensaria de uma forma tão aprofundada. Porque a gente não tem um cheque na cabeça, a gente vai esquecer uma coisa ou outra, né? Sim. Por outro lado, é óbvio que a gente fazendo também, a gente vai ser muito mais Individual. aprofundado, Não, sem personalizado. falar que o Juliano Gardani né? deu os estímulos certos para a IA responder da forma como respondeu. Eu acho que IA é uma inteligência ampliada, porque para eu saber usar de forma profunda, não rasa, você tem que ter repertório, senão você não usa, né? Não vai aprofundar. É a mesma coisa você pegar um recém-formado, um cara que não estuda muito, e você vai utilizar, você vai aprofundar a pesquisa de uma forma muito mais. Mas, enfim, ele trouxe uma coisa interessante, que médico hoje usa ChatGPT, usa métodos de inteligência artificial. E a inteligência artificial busca o quê? Diretrizes, né? E na diretriz ela vai buscar ali, ela busca o que já existe, ela não inventa, né? Ela tenta inovar com o que já existe. Ela vai dizer lá, ó, esse paciente precisa fazer reabilitação. Talvez a gente quebra a barreira do pensamento médico, que não é proposital, de não indicar a reabilitação muitas vezes. Gente, eu não estou dizendo que isso é geral, tá? Que tem não, médicos claro. muito conscientes, assim, que, enfim... Não é geral, mas é a maioria. Que isso são todos, mas a grande maioria é verdade. Eles não Mas, Francimar, não mudou nada do que era quando o médico na sala de emergência pegava o Black Book. Ele tinha um local de consulta. E hoje, obviamente, ele tem esse local de consulta online. Mas o Black entendeu? Book a população não tinha acesso. Agora não Essa é a diferença. Sim. Tanto que... Hoje, o paciente, aquela coisa que a gente falou da simetria de informação, sim. o paciente pode chegar lá, o que eu preciso? E ele vai chegar para o médico e vai questionar. Doutor, eu preciso de reabilitação, por que não está aqui que você não pediu? Né? E isso é interessante, Isso né? Que eu já vi pacientes postando foto do médico consultando o ChatGPT. Mas se ele consultar uma IA médica, se ele consultar, por exemplo, o Open Evidence do New England, o paciente nem sabe o que é, ele não vai questionar. Você entende? Tipo, o cara tá preocupado porque é o ChatGPT. Não tem ruim. O jeito que você usa que é o ruim. E Isso não a ferramenta. veio para ficar, não é a ferramenta. Isso, cara. Entendeu? E quem não está usando, por favor, acorde, porque senão a coisa não precisa ter vai... preconceito com... Eu vou dizer que eu tinha preconceito no início, quando a minha esposa começou a usar, e eu falei, você... Aqui em casa? Leitora, assim, que inveterada, que lê atrás de... Assim, totalmente... E ela falou, olha, um projeto que eu terminava em uma semana, eu faço em uma tarde. Eu não ando com gente que usa IA. Pô. Eu falei quando elas... E assim, cara... Só Onde foi que eu errei que minha mulher tá usando IA, velho? Mas se ela tá usando, que sou eu pra dizer que não vou usar, cara? Porque assim, uma figura que bota uma taça de vinho, pega uma tese de doutorado desse tamanho, e ela em 2 horas, 1 hora, a tese estava cheia daquele papelzinho. Sim. Eu falei, tu já leu isso? Ela já li. Já estou pronta amanhã para... Eu falei, cara, eu ia passar uma semana lendo isso aqui, lendo, relendo. Virou IA adicto. Mas agora com a IA, imagina o que faz. Mas enfim, eu estava numa mesa, uma reunião do Confito uma vez, eu vou falar, são 2 grandes amigos, o Bruno Prata e o Fernando Muniz. E a gente precisava resolver, escrever alguns textos para falar da CBDF, né? Então eu terminava, cara, cada um escreve um texto aqui sobre... Tá. Aí o Fernando chegava e falava, pô, já fiz. Olha aqui, vê o que vocês acharam. Aí o Bruno e a gente olhava e falou, cara, ficou... Top, né? Ficou perfeito, velho. Aí, pô, beleza. E daqui a pouco, então, divide aqui, agora faz esse outro. Daqui a pouco o puto chegava e falava, olha aqui, o que é... Eu falei, não é possível, velho. Você fumou um baseado estragado aí, alguma coisa que você tá... Eu e o Bruno falei, não é possível, cara. O que é que você tá tomando, né? Enfim. Aí ele mostrou, eu tô usando o chat. Eu falei, pô, bicho, a gente tem que usar isso também, enfim. Então foi o primeiro choque que eu tive. Então, é óbvio que depois a gente vai editar, vai olhar, vai dizer o que faz. Claro. Tirar as alucinações que eles fazem demais, né? Enfim, é algo que facilita a nossa vida. É por isso que você tem que estar ali atento até conversar, né? Mas eu estou fazendo uma outra especialização. Inclusive, hoje é dia... Esse episódio vai ao ar dia 17? 17. Que bom, porque eu não estaria aqui. Olha aí. Porque hoje é o dia da minha primeira aula da pós. Eu comecei uma pós nova aí. Sobre gestão, sim, enfim. E aí eu tô fazendo uns cursos extras e eu comecei a estudar IA. Eu tava vendo o pessoal falar que a IA é considerada como a nova eletricidade, cara. Cara, a revolução da IA é equivalente à eletricidade. É nessa dimensão. Com nível de... Se a gente lembrar, se a gente pensar que a gente tá na ponta do iceberg, a gente tá discutindo sobre isso, onde é que isso vai parar, né, cara? Mas, enfim... Não tem como parar, a gente tem que ir na onda e usar isso a nosso favor, né? Sim. Eu não sei dizer como é que isso vai...
Para o profissional de saúde, especificamente para o fisioterapeuta, esse artigo do João Luiz Vincent, né, que ele não cita fisioterapia, mas cita mobilização, está dizendo o que é a UTI de 2050, e eu fiz uma análise, inclusive com a IAD, e outros artigos que falam a influência da inteligência artificial para a fisioterapia. Eu acho que traz muito mais um contexto desse aí. O fisioterapeuta ele vai ter que ser muito mais preditivo, na UTI que vai ser muito menos invasiva, né? E que a gente vai ter que... Legal. Agora isso vai nos dar espaço, vai nos dar espaço para a gente ser mais humano, talvez, com o paciente, Sim. né? Porque às vezes o médico ele nem olha no o profissional de saúde, porque falta tempo para isso. A IA vai facilitar para que a gente... Ao mesmo tempo, eu tenho sentido que as novas gerações têm olhado menos. É preocupante isso. Eu recentemente estive com minha esposa numa consulta dela, um médico jovem, mas zero conexão nem de olhar. Zero. Qual a chance de você voltar para um médico desse? Ou Zero. dar credibilidade para o que ele Zero. prescreve para você? Aí vamos trazer isso para a fisioterapia. O pior é o fisioterapeuta que muitas vezes usa a tecnologia e não toca no doente. Né? O toque tem um valor, né? A anatomia palpatória, de você olhar ali, de ver... Né? É o que a gente traz assim, com o MRC. Aí você falou, cara, como é que você disse que é 60? Eu fui lá avaliar o MRC do paciente, é quase de fraqueza muscular, cara, quase 48. Aí eu falei, pô, porque eu vi o braço levantando. MRC tem que avaliar sempre. Para mim é automático. Eu chego com o paciente, já vou testando mesmo que eu tenha feito antes. O paciente já sabe exatamente os movimentos que vão fazer, e ali levantar o lençol, olhar o que tem por baixo, palpar o paciente, ver se tem uma... Isso diferencia um profissional que... Né? E assim, eu vou falar de uma experiência do ambulatório. O tanto de pacientes que chegavam, quando a gente falava o valor da consulta é X. Eles falaram, nossa, é o valor da consulta do médico, quase. Eu não preciso pagar a consulta porque eu já passei pelo... Eu só vim aqui para fazer fisioterapia. Eu falei, infelizmente, está dentro do... E, às vezes, aquele paciente que resistiu, quando ele saiu da avaliação, ele falou, nossa, muito mais valiosa do que o que foi... Porque eu fui escutado, olharam no meu olho, eu fui tocado, fui avaliado, eu vi tecnologia sendo utilizada, eu vi... E, assim, então, né, o paciente tem uma percepção de valor que antes ele tinha um preconceito de que ia ser uma coisa superficial. Né? Quantas vezes você ouviu um paciente reclamando assim, pô, nem olhou na minha cara? Não, direto. Eu, né? por exemplo, parei de jogar basquete por conta de uma lesão no joelho. Eu chegava na consulta na ortopedia, olha, tá assim, 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 jogo basquete e tal. O cara pede a ressonância. Radiografia. Radiografia Ia fazer radiografia, voltava, 10 sessões de fisioterapia. O cara não encostava, não fazia um teste no meu joelho. Automatizado, né? Impossível. Ortopedia sem fazer teste. Não, e aí depois, para piorar, né, numa outra época eu chegava para fazer fisioterapia, né, eu ainda não era estudante de fisioterapia, foi na adolescência, eu chegava lá, vinha alguém, ligava um TENS, Sim. depois iam lá, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim, beleza? Me colocava no forno de beer, cheguei a usar forno de beer. Mentira, nem cabia. Nessa época eu cabia. Porque era só um joelho só. Já viu o joelho de porco a pururuca? Era no forno de beer. E tchau. Cara, eu ficava puto. Porra, nem olhou na minha cara. Nem me avaliou. Nem pôs a mão em mim. Tem o valor. Isso. Eu tenho o olhar no olho, sentir... um desequilíbrio muscular que instabiliza minha patela. E aí isso me tirou do esporte, coisa que a radiografia não vai mostrar. Nada. Entendeu? E esse é o bacana da CBDF, né? Porque a gente, uma população, um dado epidemiológico de cada vez de pacientes com doenças crônico-degenerativas, idosos, enfim, seja paciente oncológico, pneumopata, cardiopata grave, enfim. E tem muitas situações onde a terapia biomédica ela chegou num limite, cara. Não adianta, você vai dar o quê? Mais broncodilatador, mais corticóide, mas esse paciente tem o sintoma dele é dispneia e muitas vezes o que ele precisa é de reabilitação, exercício, o que muda a vida dele? Vai diminuir, vai aumentar, diminuir mortalidade ou até vai curar a doença? Não, mas vai trazer para esse paciente aí uma qualidade de vida que ele não tenha, né? Menos dispneia aos esforços, é aquilo que eu falei lá de um paciente, cara, eu nunca esqueço desse paciente, ele falou... Sim, quem trabalha em ambulatório sabe que idoso adora conversar, né? E aí a gente chegava um grupo de idoso e a gente falava, ó, se encontrava com os outros, começava a conversar, falou, ó, bora, que a gente tem que começar um outro time aqui para reabilitar, porque daqui a pouco chegou outra agenda aí e vocês conversam demais, eu falei. Aí o idoso olhou para mim e falou assim,
meu filho, eu tenho um pneu DPOC, eu tenho 76 anos, 77, não me lembro. Se eu não tivesse história para contar, não valeria a pena esses 76 anos. Então, assim, eu venho para cá, você pensa que é para... Eu venho porque eu gosto do ambiente, eu gosto de conversar com os amigos, mas, assim, sobretudo porque eu olho a semana, eu não estou com expectativa de viver mais 5 anos, chegar aos 80. Eu penso no final de semana, eu contei essa história real, de no final de semana ir para a gafieira, dançar 3 danças na gafieira, que antes de vir para cá eu não conseguia ir, e hoje eu danço sem cansar. Então, é só por isso, porque senão eu não estaria aqui. Então, veja, que o paciente não está preocupado de tratar a DPOC dele. Ele quer ter qualidade, funcionalidade, que agrega qualidade de vida para aquilo que para ele é valioso. O que faltava no centro de reabilitação? Uma salinha com bingo, pô. Isso é importante. Não, cara, e o que é pior foi quando ele fez assim, traz uma régua aqui. Porque a conversa deles, cara, era como era Recife na década de 70, não sei o que e tal. E uma história de... um tinha colocado uma prótese, o outro queria saber como é que era a história da prótese. Aí quando ele falou, traz uma régua aqui, eu falei, pronto, velho. Agora descambou. Agora ferrou. Eles vão medir o tamanho da prótese. A secretária da gente na época, mas falou, mas você deixa a régua e suma daqui que a história vai ficar feia. Aí ele botou a régua numa mesa, assim, cara, e botou os 77 centímetros. Aí eu já olhei, pronto, ele botou um do King Kong, né? E ele chegou e disse assim, isso aqui, 77 é o tanto de anos que eu já vivi. Ufa. Cara, isso para mim foi impactante. Então, olha assim, eu não estou esperando nem chegar aos 78. Eu estou esperando no final de semana. Eu venho para cá para ter um final de semana dançando, né? Aí, assim, se eu tivesse 77 centímetros aqui de anos, né, de vidas, né? Eu não tinha história para contar. Aí ele me perguntou, onde é que você está nessa régua? Eu estava chegando perto dos 50, cara. E aquilo para mim foi assim, olhar, nossa. Né? Eu nunca pensei em olhar assim, olhar para o passado e botar numa régua e ter uma métrica de até onde você já viveu e como é que eu devo olhar a vida para o futuro, né? Então, o idoso, ele te dá essa ideia de, cara, vive o agora, porque eu não estou pensando no amanhã, né? Então, se você me der algo que vai me dar uma qualidade de vida, que vai me dar uma... né, que vai me fazer, por exemplo, como alguns pacientes falam, eu não sento mais no canto do sofá, né? Aí o que é não sentar no canto do sofá? Eu não preciso me apoiar no sofá para levantar, eu levanto de vez. Isso a gente vê no teste sentar e levantar, né? Mas ele não quer saber o teste sentar e levantar, ele quer saber que agora ele levanta e sozinho, sem ajuda, né? Ou ele vai visitar a neta que mora a 400 metros, ele não consegue ir porque tem dispneia e agora vai todo dia brincar. E eu acho que isso é o que a gente entrega, isso tem um valor, cara, que... Na hora que o fisioterapeuta botar isso na cabeça, ele vai tirar aquela síndrome do cachorro vira-lata, né? Pô, tá louco. Isso não tem remédio que dá. Pelo contrário, né? Quando ele começa a melhorar, ele vai desmamando drogas que ele tomava demais e que faziam efeitos... Tinham toxicidade, né? Traziam coisas ruins, né? Exato. Cara, conta um pouquinho... Você saiu da faculdade, foi trabalhar, mas aí a gente vê hoje na sua formação, por exemplo, que você já tem doutorado. Como que você foi parar nessa área acadêmica? Você foi mestrado também? Fez só o doutorado? Sim. Como que foi esse outro lado aí? Bacana. Embora eu tenha essa coisa acadêmica, eu sempre, quando começo eu falo, eu não sou da academia, tá? Eu, por sinal, detesto avaliar banca e tal. Eu sou um cara da assistência, sou mesmo, né? Eu sou um consumidor da ciência, né? Graças a Deus que existem aqueles que publicam para que a gente possa estar consumindo e aplicar isso na prática e ver o que é que faz sentido, o que é que não faz. Enfim, mas o mestrado foi por uma necessidade acadêmica de fato, que na época era uma época que as universidades as faculdades exigiam formação acadêmica, né? E eu confesso que eu fiz o mestrado pensando nisso, porque para mim foi um transtorno conciliar isso com a vida profissional, né? Até porque eu fiz um mestrado muito acadêmico da área básica, fisiologia. E esses caras da área básica, eles não entendem que está na assistência, né? Eles acham que você tem que estar lá, tá aqui no final de semana limpar o biotério e tem que dar a carga horária ali e tal. Então foi bem sofrido, mas eu fiz fisiologia e sempre é válido, foi muito válido. O que foi o tema do seu mestrado? Cara, se eu te falar, você vai morrer de rir. Eu queria fazer com a lesão pulmonar em animais, que Lívia e Indianária tinham feito nisso. Mas aí, assim, na época que eu ia fazer o cara do biotério morreu lá desse laboratório, e aí a gente teve que... E eu tive que avaliar
a hemoglobina, a função da hemoglobina do bicho preguiça. Que era chamado de Bradipus variegatus, né? Enfim, eu tive que entrar na linha de pesquisa do meu orientador e por isso que foi uma tortura para mim. É muito inesperado. Cara, e assim... Mas a hemoglobina dele funciona diferente da nossa? Totalmente. É um bicho que consegue apneia de 40 minutos, de 30 minutos, né? Ele consegue botar o metabolismo lá embaixo. Eu dormindo, eu faço fácil isso aí. Tem hemoglobinas que conseguem... Eu vejo umas coisas muito aleatórias, né? E esses dias eu tava vendo um vídeo do cara falando que um dos trabalhos que ele fez foi botar o GPS num bicho preguiça. Tinha isso lá, cara. Pra ver qual que era a dinâmica do bicho preguiça, né? No um ambiente bicho dele. preguiçoso por natureza, cara. Eu não lembro qual que era o tempo que o bicho preguiça ficou com o negócio, mas vamos supor que era tipo assim, 6 meses. O que foi mais longe mudou dessa árvore pra outra do lado. E aí o cara falou assim, se eu tivesse perguntado pros caras que moram ali, ele me contava que os bichos preguiça às vezes nem saem da árvore. Pois é. E eu sofri. Eu falava, até hoje eu tenho raiva desse bicho. Eu falava, cara, é um bicho inútil, cara. Por que você vai pesquisar esse negócio aí? Enfim, mas aí é claro que não é inútil. Tudo tem sua importância no ecossistema. Véi, mas aquela unha, é uma foice aqui. Mas ele vem devagarinho, cara. É um bicho dócil, cara. E o pior que ele continua a história, que ele falou que pra pôr o GPS, no primeiro dia ele foi com a arma, o dardo e tal, não sei o quê. Aí no segundo dia o cara falou assim, não, peraí. Ele foi lá na árvore, pegou o bicho, botou o GPS e botou de volta na... eu pagava um cara pra pegar as preguiças, cara. Mano, achei muito bom, mano. Muito bom. Mas eu não entendo essas pesquisas, né? Já o doutorado já foi uma coisa voltada, eu queria fazer com o elétrico, o professor Alexandre Simões. E aí a gente terminou usando um teste de controle de tronco, que até hoje eu não publiquei isso aí, mas que é um resultado bem bacana, né? Que a gente já tem essa realidade de que o paciente que controla tronco, ele tem mais sucesso na extubação. Isso a gente que eu queria viu conversar com você, absurdamente, cara. A gente precisa publicar isso, porque é absurdo. Por Quanto favor. o teste de controle de tronco ele é preditor de sucesso na extubação. Você precisa publicar, porque eu preciso de literatura para justificar o que eu faço, entendeu? Eu me frustrei, cara, porque assim, foi na época da Covid, quando a gente mandou para a revista, os caras só queriam saber de Covid, né? Sim. Aí eu não mandei de novo. Todo mundo que vê o trabalho fala, cara... Às vezes era só a hora errada. Preciosa, Lívia fala isso para mim o tempo inteiro. É só mandar de novo quem tá de primeira. Manda uma vez, manda 2 vezes, manda para uma revista, manda para outra, manda para outra. E Pode você já estilou na primeira, né? Então, mas vamos tentar. Eu uso isso há 10 anos. Porque o racional... É perfeito. É ótimo. Porque o diafragma que não consegue ajudar o paciente a ficar sentado, que ele é um músculo fundamental para essa questão do controle de tronco, né, pro core, na hora que o paciente não consegue ficar sentado é porque ele está usando o diafragma para respirar, cara. Ele não tem, ou faço uma coisa ou faço outra, né? E assim, então ter controle de tronco é base, por exemplo, para neuro, né? O paciente de AVC, a primeira coisa que ele busca é ganhar controle de tronco, para você progredir a parte apendicular e progredir nos steps de ortostase, marcha e tal. Então, não adianta você querer ganhar alguma coisa se você não tiver controle de tronco. E para respiração, a mesma coisa. Para os steps de mobilização e para autonomia ventilatória, isso faz todo sentido. Vocês chegaram a avaliar a posição diafragmática ou não? Não. Porque eu acho que tem muito a ver com biomecânica mesmo também, né? Total. Eu acho que hoje a gente pode fazer isso até porque hoje com a disponibilidade de ultrassonografia, né, de você ver a associação disso, por exemplo, com a avaliação da função musculoventilatória mais acurada, usando um KH12 ou um K5. Eu acho que é um caminho que a gente pode pensar e fazer. E esse trabalho foi interessante porque a gente fez o que já era rotina. O teste de controle de tronco, que é segurar o tronco, que foi muito influência do Duarte, foi o primeiro cara. Eu falei, cara, isso que o Duarte falou faz sentido, velho. Né? Então, assim, quando você vai no FSS, né, ele fala sobre essa questão dos 7 steps, né, os 7 pontos funcionais. No controle de tronco, ele considera ali, né, você tem controle quando você consegue segurar 2 minutos ali, enfim. Então, foi isso que a gente fez e gerar algum estresse gravitacional para o paciente ser capaz de reequilibrar. E é isso que a gente faz hoje, e é rotina. Eu fico feliz porque no nosso serviço é rotina. Ninguém estuba paciente sem antes falar, cara, vou testar o tronco. E eles já falam, testei tronco positivo, passou no TRE, tem boa reserva muscular. Usa todos aqueles índices preditivos, né? E fala, poxa, dá para estubar com segurança. Cara, vou falar uma coisa aqui que eu fico muito feliz de falar. Os meninos falam, cara, você mateu um orgulho disso. Eu falei, acho que isso não é aleatório. A gente tem um hospital que a gente já passou por... Eu não sei o número de extubações que teve nesse período que mas a gente já estava com 45 extubações planejadas, nenhuma falha, cara. Olha aí.
Nenhuma falha. Eu falei, gente, Tudo isso com não é um tronco. dado real, porque a gente compara com os outros hospitais e Sim. a gente vê. Isso não é um acaso, né? Eu acho que a gente está indicando certo aquele paciente que é melhor tracostomizar. Queria saber até de vocês, porque eu defino muito isso. Cara, é melhor tracostomizar esse paciente. Suspende sedação. Conecta com ele. A gente vai conseguir progredir mobilização, tirar ele da ventilação mecânica mais rápido. Eu sei que a literatura não nos respalda em relação a isso. E depois a gente decanula. E a gente consegue decanular muitas vezes, né? Eu e o Eduardo, a gente defendia muito isso no H-menor e a gente decanulava quase 100% dos doentes. Então, assim, não arriscar uma intubação que pode ter risco de dar... E ela, por si só, aumenta 30% o risco de PAV e tal, enfim. Mas, terminando a história do doutorado, foi muito influência da minha esposa e do meu amigo Alexandre Simões, que falou, vem para cá para fazer doutorado. Ele contou essa história que você foi pra lá. Ele Foi a época que incentivou os muito. gremistas lá te enchiam o saco. Enchi, até hoje enche, né? A sorte foi que ele é colorado, né? Ele é colorado, cara. Mas você sabia que ele é colorado, o Náutico estava na segunda divisão e o Inter também. Aí, nesse período que teve lá, teve um jogo Inter e Náutico, aí foi eu e minhas filhas. Lá né? no Beira-Rio. No Beira-Rio. Aí elas com a camisa por cima e do Náutico embaixo, ninguém percebia que era vermelho e vermelho. branco. Aí na hora que o Inter fez um gol lá, e Luísa, eu falei, disfarça. A gente estava no meio da torcida do Inter, né? Enfim, foi interessante que o Náutico jogou lá. Mas ainda sobre o tronco, cara, tenho algumas histórias na minha carreira, mas principalmente num hospital em específico, que tinha o hábito de fazer aquele protocolo tenebroso de se desmamar a ventilação de traqueostomia no exame difícil, aumentando o tempo de nebulização, que nunca funciona, porque aquilo não treina não é músculo minha nenhum. rotina, Meia hora hoje, 1 hora amanhã, 2 horas depois Você de amanhã. perde tempo, a Não. percepção que eu tenho é que você perde tempo com isso, né? Não. Você tem que ter tempo sobrando, tá? Pra fazer E eu isso. nunca e o vi- paciente, muitas vezes, você perde o time dele. Eu nunca né? vi nenhum Né? paciente sair vivo da UTI nesses O cara protocolos. infecta, volta tudo pra trás. Exato. E aí Cada eu intensivo é cheguei, tempo, né? cheguei para dar plantão nesse hospital específico. Tinha uma situação como essa. O paciente não ficava 3 minutos fora da ventilação, o Francimar. Aí eu avaliei, não tinha tronco, MRC baixíssimo. Falei, tronco. Vamos tronco. Vamos fazer um gente trabalho foca muito focado nisso, em cara. tronco. Plano, às vezes a gente fala lá, treinar controle de tronco. Treinar controle de tronco. Cara, treinando só tronco, o MRC subiu. Sobe? Quando ela conseguiu sustentar tronco, 2 minutos, a gente tirou da ventilação pela primeira vez. Não tenho dúvida. Ficou 3 dias. Só voltou porque alguém decidiu abrir o São Pedro lá em cima lá e encharcou a paciente lá, ela desconfortou. Né? Mas se não, tinha ficado direto, Sempre pô. com pouca reserva, né? Esse é o problema. Não ficava 3 minutos fora da ventilação. Quando a gente trabalhou tronco, pela primeira vez que a gente foi desconectado da ventilação, ficou 3 dias direto, só voltou porque tinha encharcado a paciente. Cara, isso é... E a equipe ficou chocada. Como assim? Alguns dias essa paciente não tinha tronco, ela não ficava nada. Você não fez o programa comum do serviço, que dava errado para todo mundo, mas aqui a gente faz assim, né? O famoso aqui a gente faz assim, e de repente, puf, paciente sai direto. Então o racional de tronco ali é excelente. É porque é um racional que tudo está integrado, né? Se a gente não pensar o paciente globalmente, né? Do mesmo jeito que você tem que treinar a parte apendicular, busca tronco. Sim. Cara, quantos pacientes a gente já botou até em ortostase? O cara tava sedadão, velho. Sedadão, que eu digo assim, ele ficava em pé com a gente, mas ele tava assim, Grog, né? tô olhando por nada. Ele nem lembra que tinha ficado em pé, né? E você bota ali e tal, e aí vai quebrando barreiras, né? Que você achava que não era possível, né? E controle de tronco é muito isso. Você vai pulsando, não preciso falar que vai ativar o sistema reticular ascendente, o paciente desperta mais, acorda mais, ele vai conectar mais com você. Então, assim, e melhora a biomecânica diafragmática, treina músculo de forma global. Sim. Né? Então, assim, a gente procura controle e estabilidade, porque controle é uma coisa, estabilidade é outra, né? Você E já dá vai, apoio pro esqueleto apendicular, né? Sem dúvida. O pessoal acha que ganhar periferia é só treinando periferia. Se você não tiver sem tronco, dúvida. você não tem apoio pro movimento, cara. Não tem. É a base, você falou tudo. Né? É o que a gente aprende no primeiro ano da faculdade, cara. Pô, esquece, né? É. Se a gente usasse mais os conceitos que a gente aprende ali no dia a dia, a gente ia, né? Porque eu acho que a gente vai desconstruindo à medida que a gente vai olhando para o paciente de forma fragmentada, né, cara? Eu tenho essa percepção. Eu estava conversando com o Ives na vinda para cá, que assim, a transição hospitalar abriu minha cabeça para um jeito, que assim que
Você olha para o paciente, quando eu voltei para a terapia intensiva, você olha para o paciente já imaginando, cara, eu sei o que você vai estar daqui a um mês. A gente esquece o que vai ser o paciente depois da alta, né? Então, me fez olhar para o paciente, para o cuidado do paciente de uma forma muito mais global, muito mais, né, entendendo o paciente de uma forma muito mais sistêmica, né? E se a gente não tivesse olhar fragmentando, treinamento muscular respiratório, VNI, eletro, ou exercício, terapia para... Não, tem que estar tudo integrado dentro de um plano que o objetivo é ganhar independência e mobilidade para esse paciente, né? Aproveitar que você adivinhou o que eu estava pensando aqui, que eu ia já jogar, falar para você contar um pouco da sua experiência na transição, né? Como que foi entrar nesse mundo aí que surgiu, né? Que a gente não tinha esse tipo de cuidado aqui no Brasil, né? Se a gente olhar lá para os Estados Unidos, por exemplo, os long term, aqui os care hospitals, esses trabalhos, né? Porque isso é uma parte do sistema de saúde deles que funciona muito legal, muito bem, né? Que se tem uma coisa que a gente precisa copiar deles é essa parte. E que a gente não tinha nada parecido com isso, né? Quando o paciente ia para um outro hospital, a gente falava que ele ia lá para o hospital de retaguarda, que era um sinônimo, basicamente, que desistiram dele. E agora, diferente, né? Era estoque de paciente crônico, né? Isso. Então, assim, a gente queria liberar leito no hospital de agudo, a gente fazia essa transição. Almoxarifado de traque e bipap, né? E como que foi essa mudança aí, cara? Esse tema tem que ser muito discutido na fisioterapia, cara, que é a deshospitalização. Hoje eu estava conversando com duas colegas, com o Juliano e com a Ed, né? Que deshospitalização não é só tirar o paciente do hospital que precisa ser deshospitalizado, né? Porque está crônico ali ocupando o leito. Isso é um dos objetivos, mas a deshospitalização é garantir uma deshospitalização segura, inclusive para o paciente agudo, que a gente muitas vezes não faz. Entender um paciente de prótese de quadril, a gente só sabe qual é a bronca quando a gente vai ver os dados epidemiológicos e entende que boa parte deles luxam a prótese no caminho para casa ou na primeira semana. Boa parte deles fazem tromboembolismo pulmonar e morrem por conta disso, porque não tem... E cuidados que são totalmente preveníveis, né? E porque não tem esse cuidado da fisioterapia. Mas, assim, a transição me transformou, primeiro, por trazer uma lógica de eficiência, que aí eu tenho que agradecer a esse período na clínica Florence, me fez olhar assim, a dosimetria e olhar a eficiência operacional na fisioterapia, a pertinência como uma coisa, um valor importante, para a gente passar a não fazer cuidado desnecessário nos doentes, né? Segundo, é entender qual é a dor de cabeça do paciente pós-alta, porque a gente já tinha uma experiência de muita reabilitação pós-alta a nível ambulatorial, sobretudo na Covid, né? Ali a gente já sentia um pouco da dor do paciente, mas a gente não sentia o que é as 24 horas dele. Ele ia para ali, você não criava empatia com aquilo ali, porque você tinha 1 hora para reabilitar, 1 hora e pouca, ele ia para casa e ele ia voltar depois de um tempo. Talvez você que atende de domicílio, você sente isso de uma forma mais constante. Então, você se envolve com a família de uma forma mais efetiva e tal. E aí, assim, como falei, são 3 perfis que são estabelecidos. Aquele paciente que vai para cuidados paliativos, aquele paciente que vai para readequação de cuidado, que é uma reabilitação para um paciente que já era fragilizado, que já tinha uma doença crônica e que passou por um novo agravo à saúde, e ele declinou muito. E a gente sabe que esse paciente não vai voltar a ser o que ele era antes. Então, a reabilitação tem um propósito de decanular, retirar uma sonda nasointeral, facilitar uma transferência, ou algum nível de mobilidade, ganhar algum nível de independência funcional para esse paciente, que o principal marcador é a MIF. Né? É aquela lógica de força, ganha mobilidade e impacta na MIF, né? Que é a participação. Né? Tem muito a ver com a CBDF quando a gente fala hoje. E o outro perfil é o paciente de reabilitação funcional, que é aquele paciente que a gente vê um prognóstico de esse paciente tem prognóstico para reabilitar quase que integralmente. E um dos indicadores é que 80% desses pacientes tem que ter a alta para ambulatório. E aí a gente sabe que se esse paciente fosse para um home care, ele não ia recuperar. Porque as metas são muito agressivas, né? A dosimetria é muito intensa. O paciente com cuidados paliativos vai ter uma dosimetria de 4 horas, 6 horas semanais de reabilitação, 8 horas. Quando você pega um paciente que entra no perfil de reabilitação funcional, ele pode fazer de 12 a 20 horas de reabilitação envolvendo a equipe multi. Fono, físio, TO, inclusive a enfermagem, que tem que ter um outro mindset, né? Enfim. Eu entendi a importância da assistência social, cara, no programa de reabilitação na transição hospitalar. Quanto é importante esse profissional, senão não funciona, cara, porque ele é que dá todo o amparo social, né? Que vai dar vai entender as fragilidades ali
sociais daquele paciente, que a gente não entende que aquilo impacta totalmente. Então, é um ambiente, de fato, transdisciplinar, pelo menos na experiência que eu tive. Sim. E de você poder fazer reabilitação num ambiente seguro, porque você tem médico o tempo inteiro ali. Eu não tenho nenhum problema de dizer que o protagonista da reabilitação da transição é a reabilitação. Ponto. Eu já ouvi falar de muitos médicos falar, cara, a gente aqui não é tão importante. São importantes, todo mundo é importante, mas o protagonista é a reabilitação. E na fisioterapia tem um papel de destaque nesse contexto da reabilitação. Você reabilita num ambiente seguro, porque você tem qualquer coisa para chegar para o médico, cara, o paciente me parece dar uma olhada aí. Você fez um desconforto ali, ou fez uma arritmia, ou não está engajando muito, alguma analgesia que precisa ser feita, ou um dado hematimétrico que impede de você... Você concorda que está numa clínica, você tem que ligar para o médico, de falar que, olha, hoje o paciente teve um comportamento, até que essa comunicação chegue, a coisa... Né, o feedback aconteça. Então, tudo ali é feito num espaço de tempo muito curto. E esse é um marcador da transição, que é realmente reabilitar o paciente de forma efetiva e eficiente. Efetivamente, trazer o que a gente propôs, e aí o poder de prognóstico precisa ser muito forte, e no menor tempo possível. Então, como eu já falei, na linha de cuidado de AVC, a gente tem hoje algumas linhas de cuidados que funcionam. AVC, PICS, síndrome pós-terapia intensiva, fratura de quadril, cuidados paliativos. E a gente quase que cria uma de lesado medular, porque a gente passou a ter muito paciente de lesado medular. Na linha de cuidado de AVC, o período de internamento para um paciente que chega com rank 4 e 5, que era quase 90% dos pacientes que chegavam para a gente, paciente com muita... Rank 5 é um paciente que não mexe nada, né? Totalmente independente, mobilidade zero. E muitas vezes chegava um tracachomizado com sonda uretral e tal. O tempo de internamento previsto dentro da linha de cuidado é de 60 a 90 dias. E a gente tem conseguido 45 dias de tempo médio de internamento. E com muitos pacientes saindo de lá quase que independentes, cara. Né? Com a MIF ali de 80 para 90, às vezes acima de 100, né? Que já era uma independência quase que total. Isso é algo que você só consegue se tiver um programa de reabilitação muito agressivo no bom sentido, né? Na dosimetria adequada. E reabilitação de fato, porque a gente acha que, como profissionais da reabilitação, fisioterapia, terapia ocupacional e fono é que fazem reabilitação, né? Mas não é, cara. A psicologia está ali dentro, o médico está ali dentro, inclusive tem fisiatra, né? Então, a reabilitação é feita de forma integral quando a gente tem toda a equipe multi trabalhando com o cuidado centrado no paciente de forma transdisciplinar. Então, foi esse o ambiente que eu encontrei. Então, assim, você volta para o hospital, para a terapia intensiva, você já tem uma visão totalmente diferente. Porque você passa a olhar, por exemplo, um paciente AVC que está plégico e você já pensa, cara, vamos começar a eletro de agora, já vamos indicar uma órtese agora, porque ele vai fazer uma subluxação de ombro. E isso vai ser um problema lá na frente, cara, para reabilitar esse indivíduo, porque ele agora vai estar com um ombro doloroso e que vai dificultar a reabilitação. Eu não tinha esse olhar antes, não é? Hoje a gente já tem um protocolo de prevenção de subluxação de ombro que a gente começa já na terapia intensiva, né? Então, eu podia dar 1000 exemplos aqui de coisas que a gente olha hoje na UTI e fala... Não é só tirar do ventilador e botar o paciente para marchar, quando tem coisas aqui que a gente já tem que começar a prevenir de agora, né? Cara, que vai nosso fazer. trabalho é muito maior do que a gente imagina, né, Muito, cara. Você vai abrindo, você vai... E é isso que nos deixa motivados, né? Inspirados, né? Se você está abrindo sempre o leque de conhecimento e de possibilidades, né? É absurdo. Então, assim, a transição me trouxe essa... E é o futuro, cara. Né? Eu diria que é o presente. Eu acho que todos os hospitais vão começar a olhar para isso, começar a pensar. Eu diria que a gente já faz transição hospitalar. Isso foi outra coisa, que pode parecer arrogante o que eu vou falar aqui, mas eu falei, agora eu tenho um dado real. Né? Dado real. E eu até cutucava os gestores lá, falei, de que hospital veio? De que hospital veio? Falei, cara, olha os pacientes que vêm dos nossos hospitais, a gente já chegou aqui reabilitados, a gente vai refinar a reabilitação, cara. Que é importante refinar. Sim. Mas, assim, se chega pacientes expostos, menos expostos a fatores agressores, e que chegou aqui quadriplégico, com uma lesão de pele absurda,
A gente sabe o que é uma lesão de pele Sim, para sim, reabilitar, sim. é um problema depois, cara, né? Então, assim, os pacientes já chegam sem lesão de pele, já com MRC de tanto, já com um nível de mobilidade e tal, já com a percepção do que é reabilitação, ele engaja muito mais. Então, ele vem aqui para completar. Então, assim, eu comecei a ver que os nossos hospitais, sem nenhum tipo de... entregavam algo que era fantástico. Sem falar que o serviço vai precisar de menos gastos com fármacos, menos gastos com solução de complicações, como lesão por pressão, menos tempo de internação até no hospital de transição. Isso faz com que você consiga criar uma estratégia de negociação lá para o hospital. Falar, olha, eu estou trazendo mais... Eu estou reduzindo mais ainda o custo para o serviço, cara. É isso que a gente precisa dar visibilidade para isso, cara. Porque é difícil, a gente precisa monetizar isso, cara. A gente já tem dado de literatura que mostra isso. Então, nós precisamos urgentemente, dentro dessa nova onda de saúde baseada em valor, mostrar o nosso valor que não é pequeno, cara. Não é pequeno. Então, assim, você imagina um paciente que recebe um programa de mobilização precoce bem efetivo e que esse paciente já sai da UTI andando e sai da UTI sem lesão. Porque eu sempre gosto de fazer essa provocação. Fraqueza muscular na UTI, ela permeia, ela orbita todas essas complicações. O paciente que não faz fraqueza muscular, ele ganha mais mobilidade, então ele declina menos, ele faz menos TEV, porque ele faz menos lesão de pele, ele faz menos delírio. Então, no centro disso tudo, está ali, ó, previne fraqueza muscular. Isso tem um valor absurdo. Quais são os hospitais, institucionalmente, as redes, né? Que hospitais eu sei que já fazem. Institucionalmente, usam o marcador incidência de fraqueza muscular adquirida na UTI como indicador de qualidade. Cara, eu tenho muito orgulho de dizer que nos nossos hospitais a gente tem uma média, é claro que varia de uma UTI para outra, né? Mas tem UTIs que a gente tem incidência de fraqueza de 2,5% entre os pacientes expostos à ventilação mecânica. A gente sabe que a literatura é 40%, pô. Estou falando diferente, dando um dado epidemiológico, e você pode me corrigir porque é de um lugar. Mas assim, a gente vê 40% os pacientes que são expostos a VM mais que 72 horas. Isso é uma das coisas que eu falo, cara, eu me incomodo quando se fala o cara da eletro, como se só fizesse eletro, né? Eu adoro VNI, ventilação mecânica, eu dou treinamento físico, fico louco com um equipamento como esse Plan que te dá a possibilidade de, eu posso aqui fazer um padrão de contração excêntrica, isocinética, sem entender o que isso impacta na reabilitação. Mas, cara, a gente tem que defender a bandeira da eletro, porque, assim, ela faz diferença no protocolo de mobilização. Acho que a galera já mobiliza, menos que o que a gente precisa, mas eletro ainda é uma resistência, uma cultura contra, né? Isso eu faço analogia com ventilação não invasiva. Eu já fui defensor de VNI quando muita gente achava que VNI era caquear. Caquear é uma expressão que a gente usa em Pernambuco do cara que fica inventando coisa que é desnecessária, né? Então, assim, a gente fala, não, cara, eu vou fazer VNI. Pô, não faz, vamos Você não tem um monte de caqueada que a gente não consegue largar, né? Eu falei, cara, então, eu jurava, muitas vezes eu falava para alguns médicos que isso é um repertório, né, cara? Isso é uma coisa que você tem de patrimônio, né? Que os caras olham você um tempo quando falam, cara, eu lembro de você, velho. Eu lembro que você falava, me dá meia hora. Deixa eu caquear aqui. Aí, com menos de meia hora, você falou, paciente está novo, cara, você é entubado, já precisa se tivesse entubado. Hoje a gente precisa fazer isso, hoje é o contrário, né? Médico quer fazer VNI, paciente que não precisa. O encravada, né? E fisioterapeuta também, né? Aquela coisa que o Ângelo fala direto lá, o cara com ICC pensa que é diurético, que é inotrópico, né? Fazer VNI. Não, é? Não, cara, é todo paciente que tem que fazer, porque entra aquela coisa, né? Olhou o raio-x com gesto, VNI. E o paciente nem precisa, né? Então, essa coisa da alocação adequada do recurso E, assim, a transição ajudou muito nesse aspecto. Eu tenho certeza que é um caminho. Porque outra coisa que está acontecendo nos hospitais, eu já vivenciei alguns UTIs que estão fazendo isso e o chefe da UTI defendendo essa ideia, é de falar, eu vou segurar o paciente mais tempo aqui para reabilitar. O paciente fica na UTI para reabilitar. E a gente tem que chegar para o hospital também, que é PAC dia, que é o UTI ocupado. Pô, a gente está garantindo um PAC dia, garantindo uma alta segura, garantindo uma alta do paciente com uma percepção de... Né? Então, cara, meu sonho é ver ginásio em todas as UTIs, velho. Sim. Né? A gente está começando a implementar isso lá, porque faz diferença. O perfil epidemiológico dos pacientes de UTI hoje não é mais aquela complexidade. Pro complexo, o Duarte falava há 20 anos, o pessoal achava que ele era doido, né? Não é? Pois é. Por isso que eu sou fã desses caras, né? Ele falava mesmo Falava 20 anos.
Tem que colocar uma esteira na UTI. O povo olhava e tá louco, velho. A gente tem que quebrar essas coisas. Ô, Fran, onde começou a Florence? Começou em Salvador ou Recife? Salvador. Depois Crimeia, Recife. Já tem outra ou só são as duas por enquanto? Deve ter uma unidade em Aracaju em breve, que eles já estão construindo, né? Mas começou em Salvador. Lá tem uma figura que é a minha referência, que é a Flaviane, né? Comento que vocês conheçam e chamem, que é a coordenadora de Reab lá. E quem começou o serviço lá foi o Bruno Prata, cara. Ah, legal. Cara, foi engraçado quando eu olhei, eu falei, isso tem a tua cara, velho. Eu vi logo. O Bruno é um cara muito focado em funcionalidade, né? Ele e o Fernando Muniz, os dois cérebros da CBDF, né? Eu falo, cara, a gente tem que botar 2 estátuas para vocês. Enfim, e tem essa unidade em Recife, que já vem há algum tempo, uma estrutura muito bacana, muito voltada para dessensibilizar o paciente do hospital, até a arquitetura, né, cara? Não tem aquela coisa, você não remete a um hospital, tem um puta jardim, tem um ginásio que os pacientes querem ir, tem uma leitura, um mindset diferente, que os hospitais hoje estão começando a olhar para isso, né? Ninguém quer lembrar disso. A hotelaria é essencial para o bem-estar, né, cara? Não é para mudar, né? Até o ginásio, cara, ele é todo colorido, assim, porque isso dá uma ideia alegre, né, de que você não vai fazer. E vai ter uma em Aracaju, que eu acho bacana de lá, que, assim, é um hospital, como te falei, de transição mesmo. Não é porque muitos hospitais de transição, eles são transição, mas são bem de longa permanência. Aí viram pacientes que não têm. Então, quando o paciente não tem mais o que responder terapeuticamente do ponto de vista de reabilitação, não tem mais ganho, é rapidamente otimizada a alta. Aí a gente tem um outro problema, é deshospitalizado da transição. Porque para a família, muitos acham que é cômodo aquilo, né? Deixa aqui, está sendo bem cuidado. Eu falo, não. Se você for no SARA, você já visitou um SARA? Nunca fui. Cara, primeiro que é difícil, né? Eles são bem fechados. Mas você sabe que quando ele recebe um paciente, primeiro ele vai avaliar prognóstico. O paciente que não tem prognóstico, eles, né? Não. Segundo, tem que entrar o paciente e o cuidador. Quem é que vai cuidar dele depois? Então, a gente tem muito isso. A gente reabilita também o cuidador, né? Tem a parte da educação. Eu estou esperando abrir uma aqui em São Paulo para mandar meu currículo. Pô, concurso, tem vários, né, né? aqui em São Paulo, cara, de transição. Tem. Não, Em São Paulo é um boom. Tem umas 20 diferentes, né? Mas aí tem os perfis diferentes. Mas esse lance do cuidador está introduzido na reabilitação. Tem um centro de fisioterapia neurofuncional aqui em São Paulo, chama Acreditando. Que eles fazem todo o cuidado de pacientes neurofuncionais, mas eles também têm uma academia para cuidadores. Sim. Então, o paciente contrata o serviço, o cuidador vai junto, enquanto o paciente está sendo submetido ali ao programa de fisioterapia, no andar de baixo, o cuidador está treinando bacana. Na academia com o personal trainer. E faz parte do pacote. Porque sabe. Mas é uma academia mesmo, para treino físico. Uma academia com personal para os cuidadores dentro do pacote. Então, contratou o serviço, o paciente está passando pelo programa de fisioterapia, o cuidador está com o educador físico embaixo. Eu acho fantástico, porque o exercício é algo que deve ajudar muito no estresse que esse cuidador está tendo no pós-cu, né? Mas fantástico. Isso aí é um mimo, né? Que não é mimo, não. Isso é... Que ideia bacana, cara. Porque cuidador é fundamental. Muitas vezes a gente fica olhando para o paciente e esquece que a gente tem que conversar com quem está cuidando dele, quem vai cuidar, né? Lá a gente tem uma coisa de certificação do cuidador. Ele é capacitado para um bocado de coisa. Capacitado para transferência, capacitado para cuidar de via aérea, capacitado, e ele recebe... Legal, hein? Não apto, parcialmente apto, e quando ele é totalmente apto, que a gente vê que ele já sabe fazer aquilo ali com segurança, ele recebe, e eles adoram, cara. Recebe um certificadozinho de que você está apto a fazer esse cuidado aqui. Tá? Dá uns brevê para os caras colocar. Isso funciona. Ia ser legal, né, velho? Uns pinzinhos assim. Uns pinzinhos assim. Porque um paciente, por exemplo, que entra em cuidados paliativos e ele não evolui, e ele fica ali, é um paciente com encefalopatia hipóxica, que está traqueotomizado, que tem uma lesão de traqueia, que a gente sabe que não vai, e ele vai para um home care, ter um cuidador já capacitado, faz toda a diferença em relação a um paciente que sai de lá, vai direto para o home care, e o paciente, a família recebe aquele bando de cuidadores em casa, ele já está mais treinado. E assim, a psicologia, a assistência social, todo mundo, todos os profissionais, ajudam ao paciente vencer, aos cuidadores vencerem aquele luto inicial, né, cara? Porque aquele luto de falar, olha, meu pai não vai ser mais o mesmo.
Né? Isso é uma coisa que muitas vezes... Produto em vida, né? vai ser diferente, né? Pro lesado medular, cara, porque lesado medular é complicado, porque são jovens, né? É jovem. Geralmente né? Acidente de moto, o cara que pulou em algum lugar e tal, e teve um acidente no mar, enfim. E o cara tem que passar por esse processo de primeiro aceitar, primeiro aquele período de... A gente não sabe se a lesão é completa ou não é completa, o quanto que a gente vai recuperar, porque a gente já teve paciente chegar quadriplégico e sair andando. Né? A gente teve paciente chegar quadriplégico e quadriplégico mesmo, cara. Se tirar do ventilador já vai ser uma... Né? Ou paraplégico e vai ser paraplégico mesmo. A partir desse momento, a gente tem que começar a adaptar esse paciente a uma cadeira de roda, a uma nova realidade, a uma nova a família e tal. Ele primeiro tem que vencer o luto de dizer não vou ser mais como era antes e agora vou trabalhar os potenciais que eu tenho a partir dessa nova condição, né? Então, Isso aí é um negócio muito legal, cara. A primeira vez que eu escutei falar disso foi bastante tempo. A primeira vez que eu fui lá pro Hopkins. E aí teve uma médica lá que estuda epidemiologia, Alison Turnbull, e ela que falou sobre isso. E tem nome, Response Shift, chama isso aí. Sim. É o cara que não vai mudar a condição física, mas a qualidade de vida melhora. Quando você consegue explicar para ele que não vai melhorar, mas ele começa a se entender como uma nova pessoa, uma nova condição. Quando ele aprende que, mesmo com uma condição física diferente, funcional diferente, ele tem consegue... potenciais, né? Ele consegue fazer outras que coisas. Nem imaginava que tinha. Talvez ele não consiga voltar a fazer o que ele fazia, mas... E aí a qualidade de vida dele, mesmo sem melhorar a função física, a qualidade de vida dele melhora. Sem melhorar a função cognitiva, a qualidade de vida melhora. Cara, isso é muito incrível, porque às vezes a gente que está acostumado com isso, eu preciso melhorar a força para o cara melhorar. E não, às vezes é um outro processo que ele precisa passar. Isso é, cara, é muito legal isso também. Isso é muito importante. Isso é fantástico, cara. E a gente não vê contar isso no hospital, né? A gente Não. passa por essa dor junto, por esse luto junto. Assim. Mas é porque no Brasil a gente é muito clínico ainda, né, Francimar? Nossa cabeça é muito clínica. Tudo bem que você está numa outra realidade, só que quando você faz uma média nacional, o hospital ainda é muito... Olha, o paciente tem que sair logo... Independente da maneira como ele tá, vai morrer? Não, tchau. É isso. Vai morrer, a clínica estabilizou, né? Vai, a parte vaza, clínica aí, a parte funcional. A lógica da reabilitação pós-alta vai muito nisso, né? A gente precisa de reabilitação para aquele paciente que tem estabilidade clínica, mas funcionalmente está destruído. Sim. E aí, funcionalidade só se dá com reabilitação, cara. Como é que é? Então, assim, quantos pacientes saem com ICC após uma reabilitação, um paciente de PIX, ele perde a oportunidade de recuperar, ele volta com menos de 20 dias. E volta com uma nova pneumonia, que a gente está falando do seu avô, de 96 anos, e disse que tem um paciente que ele... 96 anos ele reabilita em casa. O paciente recebeu a notícia que ele estava entubado no hospital. E ele passou 10 dias entubado e foi estubado e voltou para casa e está andando de novo. Tá andando. Falei, ele estava pré-habilitado, né, meu velho? Se ele não tivesse fazendo a fisioterapia com você, tivesse um vozinho lá restrito, com pouco incentivo, pouco estímulo... ele realmente, a sarcopenia seria muito mais grave, ele não ia suportar uma situação como essa. Isso aí, né? Eu achei fantástico o Juliano falar aquilo, porque assim, que é verdade, é minha vivência, cara. A pré-habilitação, ela é mais importante do que a fisioterapia pós-operatória de cirurgias cardiotorácicas, não tenho dúvida. A ONCO fala muito isso. Né? Tu aumentou a reserva desse cara, ele vai sair tranquilo, velho. Não tem, é claro que pode ter um evento ou outro, mas... a literatura já mostra isso. É mais um marcador que a gente tem, um dado epidemiológico a nosso favor. E às vezes você tem um cirurgião torácico que é teu amigo, cara, que às vezes está pegando onda contigo e fala, cara, era para eu mandar um paciente para ti. E eu não mandei. Ele não faz de propósito, cara, é porque não está na... O mindset dele, do médico, é mandar para fazer exame, indicar cirurgia e de remédio, cara. Não é? Ele não pensa na reabilitação ainda. A gente tem que fazer isso entrar, né? Agora, pensando nesse... Tudo aí que a gente falou assim, UTI, enfermaria, transição... O que você imagina aí pro futuro? Você que é um cara que está uns passos à frente aí sempre aí, trazendo umas novidades. Né? O cara é o interestelar da fisioterapia hospitalar, velho. Isso, cara. Vocês estão... Por sinal, eu tenho que agradecer demais. Eu fiquei emocionado pra caramba com aquela postagem que vocês fizeram, cara. Cara, e eu não tinha visto, eu sou um cara meio distraído. Eu boto coisa na rede social e aí eu vou ver uma semana depois. Às vezes eu sou mais sistemático, às vezes eu faço... E eu fiquei, falei, que exagero que esses caras fizeram aqui, velho. Mas, enfim, os amigos falaram, olha que coisa bacana. Pô, eu tenho que agradecer pessoalmente a vocês. Mas, assim, visão de futuro, cara, eu acho que, invariavelmente, a reabilitação
é um gigante adormecido. E não sou eu que falo isso, é a própria fisiatria, sabia, que fala isso. Ele já tem essa visão de... Porque é simples, o modelo de saúde que tem hoje, ele está fadado ao insucesso, cara, porque ele não é economicamente viável. Esse modelo biomédico, voltado... Assim, eu sei que podem ter revoluções que a gente nem imagina o que pode acontecer, mas a reabilitação sempre vai estar no processo aí, porque... inventaram alguma coisa que vai fazer o lesado medular voltar... Mas ele vai precisar de muita reabilitação. Mais ainda do que o que ele precisava antes. Né? Sim. Então, sempre vai estar. Então, hoje, com as doenças crônico-degenerativas que a gente tem hoje, com a população envelhecendo, a reabilitação vai estar no centro do cuidado sempre. A gente precisa mudar a cultura das pessoas, né? A cultura, né? Vou fazer uma analogia que possa ser louca aqui, mas hoje o jovem prefere comprar um tênis, acordar às 4h30 da manhã e correr, do que ir para balada, né? Eu estou dizendo isso, né? Os caras fazendo aniversário em cafeteria. Pois é, cafeteria. Veja que isso é uma coisa que vem, cara. Eu não acho que isso acontece do nada, não. Tem alguma imposição aí, alguma coisa que a gente... mas é uma sociedade hoje talvez mais consciente da necessidade da terapia física. Quando eu falo terapia física, é exercício. Né? Mas, assim, epidemiologicamente vai ser necessário que a reabilitação seja mais protagonista do cuidado do paciente. Né? Então, eu não tenho dúvida que as UTIs hoje, no futuro, vão cada vez mais apostar na reabilitação, especificamente na fisioterapia. Os hospitais vão apostar nisso, clínicas de transição vão multiplicar e o processo de deshospitalização vai ser cada vez mais necessário, né? De entender, voltando a falar, deshospitalização não só para o paciente crônico que precisa ser retirado do hospital para diminuir a infecção, deshospitalização segura, inclusive para pacientes agudos. IAM, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, grandes cirurgias ortopédicas, que esses pacientes chegam em casa e chegam totalmente desamparados. Né? Não tem nem um olhar de um profissional de saúde do movimento para adequar o leito, a casa dele, e para dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer, além da reabilitação. Então, cara, para quem tem uma visão de futuro, que eu falo isso é verdade, daqui a 10 anos eu quero ser hippie, estar morando numa praia, e, se possível, ainda estar pegando onda, né? Não tem uma expectativa de... Né? Se você visse a remada dele no S-Plan lá, ele vai surfar muitos anos ainda, velho. Espero. Nem que seja compacto ali, né? Só um bodyboard. Que seja. Eu acho que para a galera do futuro eles vão ter uma oportunidade muito grande, cara, de demanda epidemiológica para a fisioterapia. A gente teve um momento que era muito bacana no mercado, depois explosão de profissionais. Hoje a gente está vendo as faculdades diminuindo, né? Mas a demanda epidemiológica por essa profissão continua aumentando linearmente. Então, eu acho que até em algum momento exponencialmente. Agora a gente precisa mostrar esse valor para a sociedade. A sociedade reconhecer o profissional da fisioterapia como algo necessário, né? Não só para, mais uma vez, não uma visão reativa, porque muitas vezes o paciente que chega para a gente é aquele paciente que está destruído, né? Sim. Mas uma fisioterapia mais preventiva. Está sarcopênico, tá? Eu gosto de usar essa expressão personal físio. Né? O idoso, às vezes, não precisa de um personal trainer, ele precisa de um personal físio. Né? Às vezes eu levo Os educadores físicos vão me matar agora. Às vezes eu levo meu paciente na academia do prédio e o pessoal olha meio estranho, porque eu vou lá com o jaleco e tal, não sei o quê. Cara, o pessoal olha meio estranho. Eles acham, mas tem que fazer isso, cara, de boa. Vambora. Eles estão entrando na reabilitação com tudo. A gente tem que estar na promoção de saúde, é uma área comum. Quando eles olham pra você, eles acham que você é paciente. Aí quando vê o jaleco, aí aí não entende nada, velho. Aí fica confuso. Aí fica confuso. Francimar, infelizmente o nosso tempo escasso. Mas, cara, eu vou pedir pra você dar um recado pra galera de hoje. Fala assim, olha, um conselho, você que tá aí, você mesmo falou 30 anos na profissão. Você vivenciou uma outra fisioterapia, você acompanhou e ajudou a construir essa fisioterapia que a gente vive hoje e tem uma perspectiva de uma fisioterapia do futuro que é protagonista do cuidado. Para essa galera que está chegando hoje, que não viveu o que você viveu, não viveu o que a gente viveu, mas que vai assumir essa bronca aí. O que você tem a aconselhar pro pessoal? O que você tem a dizer para essa molecada que tá chegando, cara? Cara, que faça o que faz, assim, eu tenho uma lógica eu me divirto fazendo fisioterapia. Vocês devem se divertir também, né? Sim.
Fala, atender o paciente para mim. Por isso que muitas vezes você fala, cara, você tem que estar... Você é gestor ou você... Fala, cara, eu sou gestor, mas eu gosto de ir lá na ponta para ver o que está acontecendo. E quando é um paciente, eu vou lá e os meninos já sabem que eu vou atender também, vou junto e tal. Porque aquilo para mim é diversão. Você tem que se divertir fazendo aquilo, cara. Você tem que acordar de manhã falando assim, poxa, o que eu vou fazer hoje? O quanto eu vou reabilitar, vou mudar vidas de pessoas. Eu acho que você tendo isso, você está na profissão certa. Você não tendo, né? Não sabe viver com pessoas, sobretudo hoje, momentos de ar, não sabe conviver com pessoas, não sabe, isso não te energiza, isso não é uma coisa que te inspira no dia a dia. Vai fazer outra coisa da vida, cara. Vai pensar em outra coisa, mas assim... A visão que eu tenho de futuro para a fisioterapia é uma visão... Eu sou talvez enviesado por essa paixão pela profissão, mas tirando esse viés, é uma visão assim, epidemiológica de grandes possibilidades. Agora, a possibilidade vem quando a gente mostra o resultado, né? Quando a gente trabalha com paixão, e isso, de alguma forma, o paciente se conecta com isso, o familiar se conecta com isso e ele percebe isso. Para finalizar, um exemplo que eu dou sempre para os estudantes e para os colegas que estão mais novos. Eu falo isso para os colegas que estão no nosso serviço. Falei, faça primeiro por você, pelo paciente, porque você fez esse juramento. Que você vai dar o melhor que se pode dar para reabilitar esse paciente. Segundo, faça por você. Não estou pedindo para fazer pelo grupo, né? Faça por você, porque se você fizer por você, o marketing bom se espalha, né? Todo mundo fala, cara, aquele profissional, o cara é bom, velho. Focado, compromissado, assim, comprometido, perdão. E aí isso se espalha, né? E logo o médico mesmo passa e fala, tem um paciente que você pode me atender e tal. Terceiro, faça pelo grupo, senso de grupo, que eu acho que está faltando hoje, né? E aí, por último, a gente vai usufruir disso aí junto com você, né? Então a gente escolhe muito profissional assim. E aí, assim, não sei se já tiveram isso, de você atender um paciente e daqui a pouco chega alguém que te liga e fala, não, você é fulano, eu queria que você atendesse minha avó, mas como chegou? Eu estava numa festa e alguém me falou de não sei o quê, que atendeu a avó dele e tal. Então, daqui a pouco você está com 4, está com 5, está com 6 pacientes, você está vivendo bem da fisioterapia, cara. Se você for comprometido, e aí envolve estudar, se capacitar e aplicar isso da melhor forma possível, não se boicotar, você vai se dar bem. Não tenho dúvida que vai se dar bem na profissão, porque a demanda é absurda, né, de pacientes que precisam. A gente precisa mostrar isso de alguma forma. E só uma mensagem, as dificuldades que vocês acham que tem hoje eram muito piores há 30 anos atrás. Né? Eram muito... Não se adequem a resoluções normativas, porque isso é só um número, né? Enfim, antes era muito pior e eu acho que isso nos deu casca para entender uma coisa hoje de uma forma muito mais ampla do que os profissionais de hoje conseguem enxergar. Não sei se eu dei a mensagem, eu não sou muito bom de dar mensagem, mas... Uma mensagem boa pra caramba. Essa é a ideia, né? Eu queria agradecer demais, cara. Que bate-papo bacana, né? Bate-papo bacana. A gente que agradece, é uma honra gigantesca pra gente receber você aqui. Como a gente disse logo no começo, você tá ali na lista dos primeiros convidados que a gente queria receber desde do lançamento desse projeto. Então, valeu a pena ter esperado tanto para receber você aqui e bater esse papo sensacional, cara. Muito bacana. Não, foi legal demais, cara. Obrigadão aí por ter disponibilizado esse tempo aí com a gente, cara. Obrigado eu mesmo. Agradeço, foi um tempo precioso. Muito bacana. E valeu pelos 30 anos de serviços aí à profissão, cara. Realmente, vamos lá, você é uma pessoa muito importante. Gente, pelo menos mais 20. E a gente ainda nem falou sobre a importância do Recife para fisioterapia hospitalar. Eu acho que você precisa voltar, Francimar. Se tiver possibilidade, vamos fazer sim, vamos lá. Com certeza. Tem uma galera muito boa lá surgindo aí que eu acho que... sério, a gente passou um hiato, mas hoje a gente olha e falou, nossa, tem um pessoal que vai, vocês vão ver logo em breve aí aparecer forte. Que bom, né? Eu acho que a fisioterapia cardiopulmonar e terapia intensiva, sobretudo terapia intensiva, já é uma escola muito forte, né? Mas ela está se sedimentando aí de uma forma mais consistente. Bacana. Show. Vamos em frente. Muito bom, hein? Valeu, careca. Muito obrigado, hein? Tamo junto. Vai, Timbu. Vai, Timbu. Timbu, segunda divisão, se Deus quiser, ano que vem na primeira. Subiu? Tá na segunda. Tá ano na que vem na primeira. Aí. No outro ano, campeão mundial. Palmeiras nunca foi, né? Campeão mundial? Pera aí. Vou fazer a gozação. Pera aí.
Primeiro vai campeão mundial da história. Ah, é? Ah. Conversa. É campeão mundial da FIFA? Não. Mas é o primeiro campeão mundial da história. É igual os caras nos Estados Unidos. Joga só entre eles e é campeão do mundo, Não tá é, ligado? cara? É isso. Só entre eles, mano. Porra, tinha Estrela Vermelha, Juventus de Turim no campeonato. Não vai entrar nessa conversa aqui que não vai dar bom, não, velho. Vamos terminar o, né? A Porra! conversa de uma forma amigável. Não, o cara é São Paulino, o cara tá chateado É, aí. São Paulo tá... Porque assim, hoje é dia 17, daqui 12 dias eu não vou estar bem. Que vai ser dia 29 de novembro. Palmeiras e Flamengo. Eu já falei que eu vou assistir o jogo numa videochamada com o Darlan. Eu sou porco desde criancinha, que eu detesto Flamengo, cara. É isso. Tem 3 clubes, é o Corinthians, Flamengo e o Sport, o pior de todos. Esses aí são 3 coisas ruins. Boa. Mas- Esse jogo eu não sei nem se eu vou assistir, viu? O cara odeia o Diego Souza por 2 motivos, velho. Porra. Porque jogou no esporte foi pro Grêmio depois, e porque não fez aquele gol no Cássio na semifinal da Libertadores lá. velho. Eita, é verdade, eu tinha esquecido até desse... Mas é isso, careca. Valeu, mano. Tamo junto. Obrigado, Prosmar. gente. Valeu demais. Foi massa. Porra, tá? velho. Obrigadão, Valeu, bicho. valeu. Obrigadão. Show de bola. Toda Tchau, segunda-feira, galera. um episódio inédito do Passando Planto Podcast às 20 horas no nosso canal do YouTube. Esse episódio, como todos os outros, vocês encontram nas plataformas de audio stream, Amazon Music e Spotify. Assim como os melhores momentos disponibilizados em cortes no nosso canal do YouTube, né, careca? É isso aí. Algum recado? Por hoje não. Hoje, Então- hoje sem recados. É só um muito obrigado e até Até semana breve. que vem. Valeu, Valeu. galera.